Ando. Agora sim. Foi, Fala, foi, foi, foi. pessoal. Muito feliz hoje, muito empolgado. Estamos aqui chegando no episódio 32. Agradecer a presença de quem está no chat. Hoje a gente tem, presença mais que ilustre. Estou muito feliz que ela ter topado vir aqui. É a Dani. Entre muitas coisas, é minha esposa, mas o que a gente mais quer saber aqui, bater o papo com ela, é saber de educação. Ela é professora, é pedagoga, tem muita experiência no no colégio, na área mais privada, e agora trabalha há muitos anos no município, então é um papo que a gente está super empolgado para ter. Já vou passar para ela. E fala aí, Gão, dá aí aquela tua entrada maneira. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do Cabeça Ativa. Estamos no episódio 32 e, como o Rafinha falou, hoje aqui eu sou suspeito também de falar, é muito feliz de estar aqui com esse casal maravilhoso, bater esse papo. A Dani é a nossa primeira convidada, digamos assim, do Cabeça, né? A gente entrevistar, a gente tem ideia de falar depois com o Rafinha, comigo, com a Nô. Então é muito feliz pela Dani ter topado. Eu tô ansioso, porque para mim aqui vai ter muita novidade também. Espero que vocês gostem. Para quem é novo aqui, né, Rafa? A gente Uhum. sempre comenta a Twitch, eu sei que muita gente não conhece e tudo mais. Vocês têm um chat onde vocês vão ver aqui a galera comentando, mandando pergunta. Então vocês fiquem à vontade, sintam-se em casa, interajam, mandem perguntas. E é isso. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, boa tarde, meninos. Boa tarde, pessoal do chat. Eu queria parabenizar vocês, porque eu sei que esse é um projeto que já está há bastante tempo, né? Ficou bastante tempo na conversa e agora vocês conseguiram concretizar, né, esse sonho de vocês, né, esse projeto. Então, eu queria parabenizar e dizer que eu me sinto lisonjeada pelo convite, né, de estar aqui participando. E vamos lá. Vamos lá. Então eu vou fazer as honras aqui, Rafinha. Dani, Uau. você já deve estar acostumada, já viu bastante episódio nosso, conhece. A gente aqui, a gente gosta sempre de dar aquele retorno, né? Voltar um pouquinho lá no tempo quando era criança, adolescente, saber como é que era a Dani pequenininha, como é que era esse pensamento em relação à profissão. Você já tinha uma coisa, você já se imaginava como professora, lidando com crianças e tudo mais, ou não? Tinha aquele outro sonho e isso foi se descobrindo mais pra frente. Conta um pouquinho pra gente. Da onde é a Dani também, né? Conta aqui pra gente. A Dani é de São Cristóvão, nascida e criada em São Cristóvão. Eu sempre fui uma criança muito faladeira, vocês sabem, né? Vocês dois sabem bem. Até hoje eu sou. Mas ser professora não era, assim, meu sonho de criança. Não pensava em ser professora. Na verdade, eu não pensava em ser nada. Eu sempre fui muito vascaína. E, assim, eu tinha... meu sonho, né, era... Só que era aquele sonho que eu nunca busquei, porque pra mim era inalcançável, né? Por isso que eu gostei muito do episódio do Fred, porque pra mim ele é meio que esse sonho realizado aí, né? Porque eu sempre falava com o Rafa, caramba, se eu pudesse escolher o que eu queria fazer pro resto da vida seria trabalhar com esporte em rádio, porque eu escutava o jogo do Vasco no rádio, né? Na Super Rádio Tupi, falecido Jorge Nunes, então assim, vascaína raiz, né? A minha mãe é muito, então meu sonho era ser jornalista de rádio, radialista, né? Mas para cobrir o Vasco, entendeu? Seria uma setorista do Vasco, né? Exatamente, viver o clube, ficar lá dentro e viver para isso. Mas esse era um sonho, como eu disse, para mim inalcançável. Então, até assim, o meu segundo ano, eu pensei que eu era da área de biomédica. Porque eu gostava muito de biologia, sempre fui muito boa em biologia. E sempre gostei muito mesmo. E também gostava de história. E aí, o que a gente faz com biologia e história? Nada, né? Pois é. Aí, então, assim, voltando lá um pouco atrás, a minha relação com a escola sempre foi muito positiva, né? Como eu falei, eu sou de São Cristóvão, eu estudei boa parte da minha infância no Colégio Brasileiro, que é um colégio tradicional de São Cristóvão, né? Fica até em frente ao Pedro II, tinha aquela rixa lá com o Pedro II brasileiro e tal. É uma escola particular tradicional de São Cristóvão. E o brasileiro, assim, ele não é uma escola tida, não hoje pelo menos, e nem na minha época, eu acho que mais, tida como uma escola muito forte, né? Com ensino puxado, que a gente considera um ensino... Aquela que vai te preparar para vestibular, essas coisas. Não tem essa fama, né? Exatamente. Mas era uma escola que, assim, eu não conheço ninguém que não estivesse feliz, pelo menos na minha época, em estar lá dentro. E não só da minha turma, de todas as outras turmas. É uma escola que ela criava um vínculo, que as crianças, né, na época, criavam um vínculo muito forte com a escola. Então, assim, eu lembro da gente sair 11 horas, meio-dia, né, 10 para as 11, 10 para meio-dia da escola,
e a gente inventar coisa e ficar lá na escola conversando. E aí eles davam muita autonomia para a gente fazer campeonato de futebol, campeonato de handebol, campeonato. Então, assim, dava aquele poder para a gente de ficar responsável pela quadra, né, da escola. Então, assim, eu achava isso muito bacana. Então, a gente queria estar dentro da escola, mesmo que não fosse para estar estudando, mas a gente estava com um vínculo dentro da escola. E isso, para mim, já é maravilhoso. Ganho, né? Porque a escola, se sentir bem na escola, eu acho que já é um ponto bem avançado, assim, né? Exatamente. Assim, você não acordar na segunda-feira e falar, putz, eu tenho que ir para a escola. Não, a gente, putz, caraca, que legal ir para a escola. Então, assim, não era aluna CDF, de amar estar na escola por conta do estudo. Eu gostava também, mas era mais por esse vínculo mesmo, né? Todos nós estávamos muito envolvidos com a escola. Então, isso eu acho que me fez querer futuramente estar dentro de uma escola, né? Foi um lado positivo. Aí depois eu fui pro GPI, né? Que já é mais voltado pro vestibular. Assim, nunca fui aluna nota 10, mas também nunca tive grandes dificuldades, assim. Claro que meu calcanhar de Aquiles sempre foi matemática, física, química não muito, matemática e física, né? Números. Então, eu sabia que para aquele lado, eu não iria, né? Aí, no GPI, como ele já tem mais essa cabeça voltada para o vestibular, né? Preparatório para vestibular, a gente tinha muito... As pessoas que iam lá falar sobre as profissões, né? E tinha aqueles testes vocacionais que a gente fazia, e o meu sempre dava humanas. Eu falei, acho que eu vou deixar a biologia um pouco de lado e vou ver o que eu posso fazer na humanas, né? Porque até o segundo ano eu pensei em fazer pediatria. Eu queria alguma coisa ligada, né, com as crianças, mas também sou apavorada com agulha e com doença. Então, assim, o que eu ia fazer num hospital, né? Minhas amigas, se estiverem aí pelo chat, vão falar, pô, a Dani é desesperada. Eu sou daquelas que procuro me formei pelo Google, né? Medicina. Então, pesquiso tudo de doença, tudo de tudo, assim, nesse sentido da parte de biologia, de área de saúde. Então, assim, ficou meio que como um hobby, né? Eu gosto de ler, gosto de saber, gosto de entender, mas não fui para essa área. E aí eu fui pesquisando, mas até o segundo ano eu fiz turma até à tarde, para preparatória, né? Porque aí medicina é mais complicado de passar e tudo mais. Quando foi no terceiro ano, com essa situação dos testes vocacionais, tudo, eu fui pesquisar o que eu me interessaria, né? Dentro do que eu gostava, que era lidar com criança, né? De conseguir me colocar e fazer um pouco a diferença, eu acho. E aí eu vi pedagogia. Como eu já estava vindo numa batida para medicina, quando eu olhei a pontuação de pedagogia, eu falei, poxa, vou relaxar aqui, eu vou curtir meu terceiro ano, porque para você entrar na universidade, na faculdade pública de pedagogia, por eu também ter sido, claro, favorecida por ter um ensino, né, mais particular e tudo. Particular, puxado e tal, não seria tão difícil para mim, né, passar para pedagogia. Então, eu relaxei, eu não precisaria fazer uma pontuação alta, por exemplo, em física e matemática, que em medicina você não pode ser ruim em nada, né? Então, foi isso. Aí eu descobri a pedagogia, li, gostei muito, falei, pô, é isso que eu quero para mim. Aí fiz as provas de vestibular, passei na época Unirio, UF e UFRJ. Aí fui pesquisando, mas a UFRJ tinha o nome da UFRJ, né? Tinha aquele peso da UFRJ. E aí eu optei para a UFRJ. A pedagogia da UFRJ é onde mesmo? Praia Vermelha. Praia Vermelha, né? Maravilhoso. Então, assim, ainda tinha essa vantagem, né? Talvez se fosse no fundão, eu escolheria a UF, né? Mas não, era na Praia Vermelha. E aí eu descobri que era fácil de passar, mas, assim, é um curso bem denso para você se formar. São 5 anos. Então, assim, na verdade, era 4 anos. No ano que eu entrei, 2008, eu acho que foi em 2008 mesmo, eu peguei a mudança de currículo. Porque antes você escolhia, assim, agora é pedagogia, é licenciatura plena, né? Licenciatura plena, vou explicar aqui mais um pouquinho. Eu fiz 5 estágios. Educação infantil, né? Educação de jovens e adultos, que aí você dá como se fosse o primeiro segmento do ensino fundamental, né? Primeiro ao 5º ano hoje, que era a nossa CA, 4ª série. É mais fácil para quem é da nossa idade, CA, 4ª série.
Então, assim, aí eu fiz todas essas habilitações, né? Que eles chamam Educação Infantil, Ensino Fundamental 1, né? Que é o nosso CA, a quarta série, hoje primeiro ao quinto ano. EJA, Educação de Jovens e Adultos. Tinha o estágio de... Era muito estágio, né? Isso já eu acho que é bacana, já porque apesar de ser uma profissão que o candidato vaga não é que nem uma medicina, isso tudo que a gente Sim, sabe, mas é uma profissão que é muito importante, que a gente vai falar sobre isso aqui, a importância, que é o que define basicamente ali o decorrer da vida da criança, adolescente, enfim, né? E o curso é um curso de dedicação, né? Minha mãe também fez pedagogia, então ela sempre me falou, sabe, é de muito leitura, é muito. E tem essa questão de, tipo, você vai ter que se dedicar a outra pessoa, né? É uma Então profissão acho que totalmente dedicada ao próximo, né, cara? Você não tem quase nada totalmente. voltado pra você. É claro que você estuda pra se capacitar mais, mas com o intuito de ensinar o próximo, né? É O muito seu foda. final, né, o Uhum. fim de estudo é Produto todo final, né? direcionado. Então, assim, Sim. eu acho até, só te cortando, Dani, por um segundo, nada. mas eu acho que vale ressaltar, assim, essa importância, né, que a gente já Uhum. comentou aqui em alguns episódios, assim, que às vezes tem um certo preconceito com algum tipo de profissões, como foi falado aqui da educação física, no outro papo que a gente É teve. verdade. Mas eu achei isso uma total bobeira, na verdade, né, porque Uhum. no final das contas cada profissão tem a sua importância, né, e por isso que elas são diferentes, senão não existia, né. E a pedagogia nem se fala, tanto que até para em outros cursos, não necessariamente de pedagogia, você tem, algumas cadeiras que você tem que entender, essa parte pedagógica da coisa, né, porque se você é de história e quer dar aula, você tem que saber como fazer aquilo, né, não é Sim, simplesmente saber a história. Mas enfim, queria só ressaltar isso aqui, a importância da pedagogia. com certeza. Então, assim, são estágios, cada um são 120 horas, né? E é um curso também complicado de fazer o curso na. A gente enaltece bastante a universidade pública, né? Por todo o ensino mesmo que ela tem, a qualidade mesmo das universidades, mas era um curso que era no turno da tarde. Então, assim, tinha até o turno da noite, mas no caso eu entrei para tarde, só pelo menos o primeiro período eu teria que fazer na tarde, né? Entendi. E assim, poucas pessoas vão ter essa oportunidade, né? Sim. As pessoas precisam trabalhar, né? É um curso que normalmente as pessoas têm um poder aquisitivo menor, então tem necessidade de estar trabalhando mesmo junto com a faculdade. E os nossos estágios são obrigatórios, não pode ser remunerado, assim, não conta para as É horas. sério? Eu não Não, sabia disso. isso. Então, assim, para eu ganhar o meu dinheirinho, eu fazia o estágio no particular, numa escola na URCA, né? Que era até para filhos de militares. Ó, o Bilbo tá querendo participar aqui junto. Lindão. E, e também fazia o estágio obrigatório, entendeu? Que era da UFRJ, e aí são 120 horas que a gente paga o nosso transporte. Então, assim, a gente na banca, para estar fazendo estágio, a gente ainda coloca do nosso. O lanche, né? Porque a gente vai fazer um lanche, a gente paga o nosso transporte. Então, assim, não é fácil você concluir o curso, né? Graças a Deus eu tinha essa oportunidade de fazer só a faculdade, né? Eu fiz o estágio por aquela questão da gente ter o nosso dinheirinho, mas não era por necessidade. Mas muitas amigas minhas depois tiveram que passar para o turno da noite para poder concluir o curso mesmo, porque precisavam trabalhar, né? Então, assim, aí foi isso. Então, aí eu conheci todos os. Eu fiz também recursos humanos na Estácio, porque também falam, né? Falam não. O pedagogo ele pode trabalhar em empresa, Aham. principalmente na parte de TID, de treinamento e desenvolvimento, né? Então, eu fiz porque eu queria conhecer tudo que eu poderia trabalhar, né? Tava ali aberta a tudo. O que vai me encantar aqui dentro desse mundo? Maravilha. Então, eu fiz o curso, é um politécnico, são só 2 anos, né? Então, eu fiz o RH na Estácio também. Mas eu vi que foi legal estudar, foi legal ter o conhecimento para mim, mas não. Quando eu entrei lá, no primeiro período eu falei, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero, mas era legal, né? Eu tava só estudando, tinha essa oportunidade, então vamos conhecer, né? Não, eu acho que isso é um diferencial muito grande, né, porque às vezes você está indo para um curso, você tem uma gama muito grande para onde você pode ir, só que você sequer testa, né. A gente tem Verdade. tem isso também, né, a gente se cobra muito de tipo: "Ah, tem que entrar logo e começar uma carreira e Fazer, completar, terminar, ficar essa naquilo ali, né, correria, né? o Uhum. resto da vida", né. Então assim, e hoje a gente começa a ter uma visão que não é bem assim. Você pode começar por um lado, e aí ver se você gosta daquilo,
não gostou, você vai mudar, é óbvio. Isso dentro de uma limitação e, obviamente, para que a gente sabe que nem todo mundo tem essa oportunidade. Tem gente que realmente tem que partir para dentro e fazer a grana ali, porque não pode ficar arriscando muito. Mas o ideal seria isso, né? A gente ter mais essa experiência e poder direcionar, porque a gente teria melhores profissionais, né? Qualidade de vida, melhores profissionais e tudo mais. Aí eu fui fazendo os estágios e fui vendo, porque a minha ideia, quando eu entrei, eu falei, vou alfabetizar, quero pegar primeiro ano, quero alfabetizar. E aí, conforme eu fui fazendo os estágios, eu tomei pavor do ensino fundamental. Pavor. Falei assim, Mas meu por Deus, quê? eu não quero isso. Porque a gente não pode ficar com a turma, assumir a turma como estagiário, ainda mais sendo estagiário não remunerado, né, com vínculo da universidade. E aí, eu não vou nem citar o nome da escola e tal, que eu fiz o estágio de ensino fundamental, a professora foi receber um prêmio, a escola é muito boa, é pública, muito boa, e a professora foi receber um prêmio, e aí quem ficou com as crianças? Eu. E aquelas crianças que, pra mim, eram... Nossa, eu falo que ela tinha o canto da Yara, da sereia, porque a professora falava, mas ela falava num tom assim, e as crianças eram... Eu falei, meu Deus, que turma maravilhosa, que professora incrível, ela conversa e eles vão no ritmo dela. No ritmo dela, né? Então, assim, eu achei aquilo encantador. Quando eu fiquei, falei, parecia que eles se transformaram, viraram outras crianças, e eu não tinha experiência. Hoje eu encararia de outra forma, hoje eu já tenho uma bagagem, já tenho uma experiência. Talvez não me assustaria tanto, mas naquele momento eu falei, eu não quero isso pra mim. Falei, Deus me livre isso pra mim. E aí eu fui fazendo os outros estágios, e eu fui pra fazer o estágio numa creche pública, e fiquei apaixonada. Apaixonada. Então, assim, tem gente que acha desesperador, né? Porque são 25 crianças. É isso que eu ia falar agora, assim, pra mim, pensando, é um pouco desesperador. Eu queria entender o que mexe nisso aí, né? E aí já aproveitar e pegar o gancho e te perguntar, você falou, né, são 25 crianças na creche pública, no privado são mais ou menos quantos? Tem, assim, essa regra ou não? Ou depende, varia de escola para escola? Não tem uma regra, mas assim, são com certeza menos, né? Por exemplo, na escola particular que eu fiz estágio, que era essa também na URCA, uma turma de berçário é uma turma de 1 a 2 anos, né? Tinham 8 crianças. E 8 crianças para uma realidade de 3 adultos. Então, assim, praticamente era um professor e 2 ajudantes, era isso? Exatamente, um professor e 2 auxiliares, né? Me parece bem mais aceitável. Bem mais acessível. Exatamente. E aí você chega no público 25 e 3 pessoas. Sendo que, dependendo da situação, ficam 2. Então, assim, 25 para 2. Socorro. Mas não, eu não me assustei nesse momento. Então, sabe quando bateu? Eu falei, bateu, é isso. Meu coração palpitou, eu falei, é isso que eu quero, né? E aí, eu nunca me vislumbrei com o ensino particular. Por quê? A UFRJ, ela tem muito isso dentro dela, de formar você para ficar dentro da universidade, entendeu? De botar você para ser pesquisador, para continuar dentro da área de pesquisa, ou para você fazer concurso público e seguir ali dentro. Dentro do ensino, por quê também? Porque a gente acaba sendo um campo para os estagiários da UFRJ, né? Então, assim, fica formado no público para ficar no público, é meio que assim. Então, e além, atribuído a isso também, né? Aliado a isso, eu vim de uma família, Rafa sabe bem, que não tem assim. Meu pai sempre criou a gente para concurso público. Qualquer matrícula. Entra para qualquer coisa, depois você escolhe o que você quer ser. Era isso. E aí ele sempre focou muito assim, direito, né? Direito para fazer concurso para os TEIs da vida e tudo mais. E aí eu fui, não quero direito, quero pedagogia, mas para eu ter essa aprovação, digamos assim, né, do pai, eu vou ter a minha matrícula pública, né? Então, assim, tudo sempre, minha cabeça foi, eu vou sair da UFRJ, vou fazer concurso público e vou trabalhar no ensino público. Nunca, apesar de fazer estágio numa particular, né, eu nunca foi meu objetivo, digamos assim. E aí foi isso. Eu fui sair da UFRJ. Na UFRJ ainda, eu prestei concurso para Belford Roxo. Aí passei. Não podia assumir. Eu fiz mais para conhecer como é que era uma prova de concurso.
Não podia Professor. assumir porque ela não estava formada ainda, era isso ou é por outro motivo? Isso, então. Como eu escolhi ser pedagoga, fazer pedagogia, né? Só depois, no terceiro ano, tem gente que faz um ensino médio normal. Normal é a modalidade de formação de professores, eles chamam de normal, as normalistas, né? E eu não fiz. Então, assim, o concurso, normalmente, a maioria. Hoje, o Rio já não. Eu vou explicar mais um pouquinho como é que funcionava essa parte da legislação. Mas a maioria ainda é o nível ensino médio, modalidade normal, os normalistas. O Júlia Kubitschek, aqui, para quem é da Tijuca, o Instituto de Educação, né, formam normalistas, que são pessoas que querem ser professoras, né, e já tem uma formação desde o primeiro ano, do nosso primeiro Se ano. eu não me engano, acho que minha mãe fez esse Instituto de Educação. Posso estar falando besteira aqui, depois até confirmar com ela. Mas eu lembro dela comentar desse nome aí, não é meio estranho. Padrão, né, daquelas sainhas azul marinho. É, Então, isso mesmo. tem Madureira também, tem alguns ainda. Eu não fiz essa formação, então eu não poderia assumir. As minhas amigas que já tinham feito, que vieram, né, do curso normal, elas assumiram ainda fazendo a faculdade. Eu não podia, né? Eu só tenho o diploma de pedagogia, já a graduação, né? Então, eu fiz para conhecer. Eu até poderia pedir final de fila, né? Mas foi mais como uma experiência mesmo. E aí, isso foi em 2011. Eu me formo em 2013, porque eu peguei no meu finalzinho de faculdade eu peguei uma greve, né? Então eu fiquei desesperada, porque aí o que aconteceu? Veio o tal concurso do Rio, que era o meu objetivo de vida, né? Então, assim, o meu era o concurso, teve até concurso para ensino fundamental antes. Eu tinha 4 muito amigas da minha faculdade, né? Uma não prestou para cá na época porque ela mora para Baixada, então ela dava prioridade dos concursos de lá. As minhas outras 2 amigas trabalham ainda na Prefeitura do Rio, no ensino fundamental, e gostam muito do que fazem, né? E elas fizeram esse concurso, ainda estudando, mas aí elas se formaram um período antes de mim. Quando saiu o concurso de educação infantil, do Rio, eu falei, agora, é a minha hora, né? Então, para esse eu estudei bastante, eu fiz o concurso, só que eu ainda estava agarrada na faculdade, porque apresentar monografia por conta da greve. Aí, conclusão, eu passo no concurso e sou 9ª colocada. Eram 10 vagas. Falei, ferrou. Ao invés de eu ficar feliz, eu falei, ferrou, vou ser chamada. 10 vagas por CRE. A gente, quando faz o concurso do município, a gente escolhe a região. Então, assim, no meu caso é a primeira CRE, que engloba o centro, São Cristóvão, então são normalmente 100 vagas, aí são distribuídas por 10, 11 CREs, entendeu? 110 vagas por aí. Aí, beleza, eu era 9ª, eu falei, ferrou, eu vou ser chamada, não me formei, vou ter que pedir final de fila, ver se vai dar tudo certo, né? Só que aí, quando vem a prova de títulos, eu vou para 41, porque eu não tinha nada, eu não tinha anos de município que contava, eu não estava ainda, né? O estágio não conta. Mas isso é o quê? Tipo uma segunda fase? É isso ou não? É a prova de títulos, você, quando... Por exemplo... Quais são as etapas do concurso para você se tornar professor? Maravilha. Então, eu fiz uma prova discursiva, uma múltipla escolha, uma discursiva. Eu fiz uma prova prática, uma prova de aula, que é horrível. E essas provas são eliminatórias ou você se inscreve e você obrigatoriamente faz todas? Ou não? Faz uma, passou, vai para outra? Não. Aí, se você atingir a pontuação... Você vai para a próxima etapa. Eles corrigem... Você até faz no mesmo dia, mas eles só corrigem a sua discursiva se você fizer uma pontuação mínima na múltipla escolha. Entendi. E você só vai para fazer a prova prática de aula até uma certa colocação que você fica, entendeu? Então, aí eu fiz a prova prática de aula, eu nunca mais quero passar por essa experiência também, porque a base da educação infantil é a interação, né? Você tem que interagir com o outro, né? Com a criança. E não tem criança. É uma banca e você tem que simular uma aula para uma banca, só que uma aula de educação infantil, que na teoria você não tem conteúdos para dar. A aula é toda na base da interação. Então, assim, foi uma das piores experiências da minha vida. Quer dizer, piores, mas foi boa, né? Porque eu entrei, então foi boa. E aí eu entro para o município do Rio. Então, voltando lá. Aí eu vou para 41.
E foi perfeito, porque aí eu apresento a minha monografia com a faculdade ainda em greve, abre uma exceção. Então, eu apresento a monografia 15 de março, eu colo o grau 22 de março e eu estou trabalhando na creche 9 de abril. Caramba! Foi, assim, a colocação perfeita para poder dar tempo disso acontecer, entendeu? Mas Sim, aí, sim. por exemplo, esse 41 já é o direto ou não? É aquela chamada? Foi chamando aos poucos, é isso? Então, a Prefeitura do Rio, todas as prefeituras, como tem muita falta de professor, elas têm um histórico de muitas chamadas mesmo. Entendi. Então, eu não sabia disso e eu fiquei apavorada achando que, acabou, não vou mais entrar. Mas não, chamei, na segunda chamaram os 10, né, primeiros, e aí depois, logo chamou, na segunda chamada foi a minha, entendeu? E aí E é só pra galera também aqui, que eu já não sabia muita coisa, mas assim, pra galera também que não conhece muito essa parte de concurso, é uma parada que não tem muita. Hoje, então, muito menos, né? Não é todo ano que tem, não tem um negócio desse, que, tipo assim, não. Eles abrem, e aí, tipo, vambora, corre todo mundo lá pra fazer, né? Não tem, tipo assim, todo 10 de dezembro vai ter um negócio, né? Não é assim. Isso. Os concursos normalmente têm validade, né? Então, assim, por exemplo, se o concurso tem validade de 2 anos, eles, se precisar de professor, eles vão ter que chamar desse banco de concurso. Eles não vão poder abrir novo concurso, entendeu? Se passou da validade, não. Podem abrir novo concurso, entendeu? O meu, então não estou enganado, que já fazem 8 anos, né? Foi 2 anos, aí eles prorrogaram por mais 2 anos, entendeu? Entendi. Então, teve uma validade de 4 anos. E aí tem bastante diferença. Tem gente que entrou no meu concurso, no meu caso, em 2013, teve gente que entrou muito depois e era o mesmo concurso, entendeu? Então, tem esse tempo, assim. E aí eu entro no município do Rio e zerei o meu objetivo ali de vida, né? Assim, por que eu queria o público? Todo mundo vai falar, por que você quer o público e não privado? Pô, com todas as dificuldades do público, né? Porque eu acho que a gente tem mais liberdade para trabalhar. Entendeu? O particular, ele se preocupa muito em mostrar coisa para os pais, em fazer... Ele te engessa muito. Claro que o particular tem uma gama muito grande, cada escola tem uma linha, né? Tem escolas que têm linhas construtivistas que de fato são linhas construtivistas, né? Não só no nome. E aí eles te dão mais autonomia. Mas assim, primeiro que eu me sinto fazendo mais a diferença no público, já que eu tive uma formação bacana e tal, e meio que um sentido de dar uma devolutiva para o ensino que eu estudei no público, eu sou grata e eu quero, Bacana, né? bacana. Eu quero retribuir isso, né? E depois porque eu me sinto mais... eu sinto que eu tenho mais liberdade mesmo para trabalhar no público, entendeu? Que as coisas não vêm prontas, assim. Eu consigo colocar em prática o que eu estudei, o que eu acredito. Claro que não 100%, a gente tem outro tipo de dificuldades no público. Mas, assim, me completa mais do que se eu estivesse no privado, sabe? Eu me realizo mais no público. E, mais recentemente, né, praticamente tem a idade da Gabi, vai fazer 2 anos, não, vai fazer 3 em março, que eu tenho uma matrícula em Niterói também, né? Também. Antes da matrícula de Niterói, eu queria saber, assim, quando você passou para esse do Rio e você entrou, que já é na que você está até hoje, né? Isso. Que é ali no Estácio, né? Isso, na subida do São Carlos. Então, como é que foi? Eu queria saber, assim, essa primeira experiência, né? Porque, beleza, passou, você já deveria conhecer ali o local e tudo mais, mas como é que foi o primeiro dia de aula, assim? Realmente, né, a Vera? Agora vamos botar a Vera aí. Então, vou te dizer que eu juro por Deus, eu não lembro o meu primeiro dia. Às vezes eu fico buscando, eu falei, gente, parece que quando eu não consigo lembrar. Eu só lembro que as crianças estavam saindo do banho, porque era integral ainda a creche, né? Minha creche hoje é parcial, é só meio período, infelizmente. Se ele pode fazer uma crítica aqui? Pode, Claro. à vontade. Governo do Crivella, botou tudo parcial. Então, Eu vou até querer entender isso aí melhor também, porque tem disso também, né? Dependendo de quem tá no poder aí, as coisas mudam da água pro vinho, né? muita coisa, muita coisa. Assim, falando de políticos, né? Dentro da prefeitura, o César Maia é um político muito bem visto. Assim, muito bem visto, digamos. Ele fez bastante coisa pela educação, apesar de ter gente que fala que não. Mas, assim, eu não peguei, não posso falar, porque eu não estava ainda na prefeitura. Eu já peguei o governo do Eduardo Paes.
Então, assim, mas é isso, é a nossa herança Crivella. Muitas creches passaram pro período parcial, né? Então, 4 horas é de 7h30 a meio-dia, 4h30, né? De 7h30 a meio-dia, ou de meio-dia a 5. E fala então isso pra gente, até pra galera que tá vendo a gente, a importância de ser ser um integral, período né? integral, né? Qual é essa diferença, o impacto disso, por exemplo, nas crianças que vocês acompanham, que vocês acabam conhecendo o íntimo delas, né? O que Uhum. está acontecendo na família, etc. Então, assim, qual é o impacto que você vê essa mudança? Então, assim, é tanta coisa. Por exemplo, a gente sempre fala de não só para os pequenininhos, mas para todos os estudantes, de uma maneira geral, a escola em tempo integral, ela é muito benéfica, né? Porque, assim, eles moram numa região que já tem inúmeras dificuldades, né? Porque são regiões, normalmente, as creches são em regiões que tem o tráfico de drogas, né, atuante. Então, assim, regiões perigosas, né? E a criança dentro da creche, dentro da escola, ela está tendo oportunidades, né? Claro que a gente também briga muito, porque não é ficar na escola esse tempo todo, o ideal é que tenha educação física, que tenha aula de música, que isso a gente não tem na creche. Só as crianças de 4 anos para cima, né? A creche vai até que idade? Isso. A creche, na verdade, ela vai de 0 a 5, tá? Só que lá na minha, a gente pega de 1 a 5. Só que tem creches que de 6 meses já entra na prefeitura. E só que assim, 4 anos, antigamente, na nossa época, o ensino obrigatório era a partir do CA, que era com 6 anos. Hoje, a nomenclatura é primeiro ano. Não, as pessoas acham que aumentou um ano de estudo. Não aumentou um ano de estudo. Só mudou, né? Só mudou a nomenclatura. O CA virou primeiro ano. Então, automaticamente, a primeira série vai virar segundo ano e assim por diante, entendeu? Por isso vai até o 9º ano. Mas o 9º ano é a antiga 8ª série. Então, assim, na nossa época, 30 anos, assim, né? O ensino obrigatório começava dos 6 anos de idade, no CA. Você tinha que estar matriculado numa escola com 6 anos de idade. É isso. Hoje já tem alguns anos, mas foi ainda, se eu não estou falando besteira, mas eu acho que não, porque eu peguei essa obrigatoriedade, o meu foi governo Paz. As crianças hoje têm que estar na escola com 4 anos de idade. Entendeu? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. O nosso antigo jardim, né? Então, assim, que hoje é pré-escola 1 e pré-escola 2, tá? Então, é obrigatório. Aí, o que acontece? Para eu ser justa aqui, a pré-escola, 4 e 5 anos, eram também integrais. Algumas escolas ainda poucas. Pelo menos na realidade de primeira CRE e segunda CRE, que é a Zona Sul, Luca, Centro, São Cristóvão, né? Essa área mais para cá. E aí, só que o que aconteceu? Muita criança com 4 anos, 4 e 5 anos, não estava na escola, né? Porque não era obrigatório. E aí tinha um prazo e ia passar a ser obrigatório. Não foi de uma hora para outra, já tinha uma data estabelecida. Então você tem que dar conta de absorver essas crianças que estavam fora. E aí como é que você faz? Tira do integral, porque você atendia 25, passa para o parcial, que você passa a atender 50. Entendeu? E aí você cumpre a obrigatoriedade de estar com as crianças de 4 e 5 anos dentro da escola. Então, assim, a primeira perda foi 4 e 5 anos passarem para o parcial, né? Entendi. Só que ainda mantinham os maternais e os berçários, né? O 0, 1 e 2. 0 que eu digo que entra com 6 meses, né? Então, 6 meses eu conto como 0. 0, 1, 2 e 3 eram integrais. E aí o Crivella vem e faz na propaganda dele, dizendo que ele aumentou em não sei quanto número de vagas nas creches. Ora, claro que ele aumentou. Ele joga para o parcial a mesma coisa. Ao invés de você atender 25, você atende 50. Mas aí o que acontece dentro do chão lá da escola, né? Dentro da escola. As crianças não ficam, porque não contemplam, né, a carga horária para a mãe deixar, para a mãe buscar. Então, vai ter assim, como buscar, né, no meio período. Aí não adianta.
E aí, na comunidade, tem muitas escolas que funcionam assim, uma pessoa junta um grupo de crianças para dar aula, e aí faz bem aquele esquema de cartilha mesmo, e cuida de várias crianças da comunidade, então elas preferem pagar essas pessoas para ficar o dia inteiro com as crianças, entendeu? E aí é um entra e sai de criança danado na escola. A gente passa o ano inteiro fazendo adaptação, entendeu? Porque começa e depois vê que não vai atender a demanda, né? As mães falam, não vai me contemplar o que eu preciso. E aí tira. E aí a gente cai em outra questão, que é muitas pessoas que... Aí eu não vou nem cobrar também, né? As pessoas que não são da área, elas veem muito a creche como assistencialismo ainda. Não vem uma importância no Educacional, ensino né? educacional na creche. Acho que é só um lugar para largar a criança, né? Enquanto ela trabalha, vai fazer as coisas que tem pra fazer, Vou né? ficar olhando minha criança lá durante o dia, né? Exatamente. E isso aí vem de um histórico também, porque a história da creche ela é recente quando ela faz parte da pasta da educação. Porque antes as creches, quando começaram, né? Elas começaram, voltando assim, só um panorama rápido. Na época da Revolução Industrial, que as mães precisavam trabalhar e não tinha por quem deixar, na entrada da mulher no mercado de trabalho. Então, a partir da Constituição de 88, praticamente, que a creche passa a ser da pasta da educação. E aí passam a enxergar a criança como um ser de direitos, entendeu? Como um lugar próprio para elas, pensado para elas, né? Antes as coisas não eram nem do tamanho deles, entendeu? Era eles se adaptando no mundo de adulto. E aí as creches iniciam também muito como ONGs. Gente, para vocês terem noção, só para vocês terem uma ideia. Em Niterói, eu ainda não tenho muito conhecimento da rede, porque eu já entrei lá grávida, né? E fiquei de licença e tudo. Mas em uma reunião, a diretora contou pra gente que quando era ONG, a funcionária que amamentava as crianças. Caramba. Que as crianças mamassem. Então, Uma assim, outra realidade, né? outra realidade, era muito assistencialismo, sabe? Nossa, eu não consigo nem visualizar. Por exemplo, eu amamento a Gabi, eu ia amamentar as crianças da minha turma que mamam assim. Sabe? Pra criança. A cara já tá chorando. É uma outra relação, né? Parece que a gente tá falando de século atrás. Não é, sabe? E aí, em 96, vem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que aí a gente passa a ter, de fato, uma linha educacional mesmo para a creche. Ainda a gente engatinha, né? Porque se eu for, por exemplo, falar para vocês, quando eu fiz estágio em 2010 de educação infantil, a gente não tinha professor ainda na creche. O que é não ter professor na creche? O concurso das meninas que trabalhavam, ele foi a nível do ensino fundamental. Então, assim, qualquer pessoa que tivesse ensino fundamental poderia prestar o concurso e estar trabalhando na creche com as crianças. Era total uma visão de, tipo assim, ter alguém só para olhar as crianças. É isso aí, não vamos tratar o negócio com seriedade, né? E como tem que ser, né? Caraca, não tinha noção, tô chocado, assim, real. Então, assim, isso há pouco tempo, eu tô falando de 2010. É muito recente. Né? E aí, o meu concurso não é o primeiro, é o segundo de educação infantil. Se a Catiúcia estiver aí pelo site, ela pode me ajudar também, pelo chat. Porque ela é do primeiro concurso. Se eu não me engano, o primeiro concurso de professor, ele aconteceu em 2009, mas as meninas entraram em 2010, tá? Então, eu estava pegando essa transição. Eu não cheguei a pegar quando eu fiz, as meninas ainda eram auxiliares. Até tinha assim, por exemplo, a Luciana, ela tinha formação em fisioterapia, ela formava em fisioterapia, mas assim, era uma graduação que não era voltada para a parte da educação, entendeu? E tinha muitas meninas que eram graduadas para as outras, não estou falando que elas eram incapazes, não, mas é uma questão de não ser... Qualificação mesmo, né? De estudo, né? Tem jeito. Exatamente. Então, assim, não era um espaço pensado para as crianças mesmo, né? Assim, era meio que amador, né? Digamos assim. Isso. Claro que na educação infantil a gente cuida educando e educa cuidando. Não tem como, né? A gente vai dar um banho, a gente está cuidando. Mas a gente dá um banho diferente. A gente ensina as crianças as partes do corpo, vai conversando. É um banho diferente daquele banho rapidinho que a gente dá em casa para poder sair
Então, assim, a gente Tudo educa tem o cuidando, educacional ali, né, ligado. exatamente. A gente cuida educando e educa cuidando. Claro que com 25, não vou ser hipócrita de falar que muitas vezes não vai no Fordismo. Claro que vai, Sim, sim. né? Tem que dar banho em 25. Mas a gente também pensa numa atividade específica. Hoje a gente vamos dar um banho diferente? Vamos, né? Tal parte da rotina vai acontecer de maneira diferente? Claro que acontece. Então, assim, é uma história muito recente, né? A educação infantil, ela ainda engatinha. Essa que é a realidade. E aí, hoje, essas pessoas que tinham só ensino fundamental, elas tiveram uma... Foi um erro, tá? Foi um erro do César Maia. Não podia ter aberto esse concurso com nível fundamental só. Então, eles foram obrigados a se redimir. E eles tiveram um curso pró-infantil para que eles capacitassem essas pessoas que já estavam dentro para poderem atuar mesmo na educação infantil, né? Então, as meninas fizeram esses cursos, né? Todos tiveram que fazer. E muitas hoje já fizeram até a graduação em pedagogia e se qualificaram. Então, assim, tá melhorando. Tá melhorando. Então, de fato, pensando nesse espaço como um espaço também de educação, né? E... Então, foi isso, assim. E aí, as meninas entraram em 2010, as primeiras professoras, os primeiros concursos. A minha creche tem bastante desses primeiros professores, né? Acho que por ser uma região de fácil acesso, né? Porque tem muitas que são bem dentro das comunidades, então acabaram optando por ficar ali mais fácil acesso, né? A gente tem muita professora de Niterói, então logo na descida da ponte também é fácil. Então, assim, a gente recebeu essas primeiras professoras e eu entro em 2013 no segundo concurso, que foi 2012. Eu prestei em setembro de 2012 e entro em 2013. Então, deixa eu te perguntar, eu tô realmente. Eu não conhecia muita coisa, pra mim tá sendo muita novidade aqui. E é bizarro a gente ver essa evolução, né? Como o negócio ele tá andando a passos, não sei, curtos e tal, mas tá andando. E para quem é leigo, quem é de fora, não tem noção de nada, né? Acho que é tudo uma bagunça e tanto, mas não sabe essa história, tudo que você trouxe aqui com essas informações, que é muito importante para você entender o desenvolvimento disso. E como não é simples, porque se há mudança de prefeito. Uma outra muda tudo, assim, pode mudar tudo, né. Pode atrasar tudo ou pode avançar, vai depender da cabeça do cara, então, assim, a importância que a gente tem que dar na nossa votação, porque isso impacta diretamente na educação das crianças, né. Então, assim, isso é muito importante, não é: "Ah, vou dar um voto de protesto", querido, você tá dando um tiro no pé da Vai própria protestar o sociedade. quê, meu amigo? O negócio tá ruindo aí, cara. Exato. Mas eu queria saber, assim, eu sou um cara muito sentimental, então eu fico imaginando eu lidar com crianças, a realidade aqui eu já me pego, eu e a Rafa, que a gente já pega recebendo as pessoas aqui, o sentimento da pessoa já vem, bate aqui, eu já choro, já É. emociono. Eu fico imaginando como é que é lidar com 25 crianças, que 20, 25 não interessa, com realidades que a gente sabe quais são, cada uma mesmo assim específica, que cada um tem sua realidade, e apesar de semelhanças, tem as suas particularidades. Como é trabalhar o emocional? Como é fazer para tipo, diferenciar, sabe? Tipo assim, a profissional e da pessoa, no caso Dani, que tá ali lidando, sabe? Como é que é isso? Curiosidade mesmo, assim, de verdade. É muito difícil. Eu acho que até hoje eu não separo muito, para ser sincero. Acho que principalmente depois que eu fui mãe, né? Porque eu fico vendo, poxa vida, hoje a minha filha tem tudo isso e às vezes eu fico até culpada dela ter determinadas coisas e as crianças não, entendeu? Mas assim, o público também mudou muito. Mudou muito. Eu não sei exatamente, seria até uma área de pesquisa, né? Eu não sei referente o motivo disso, mas quando eu entrei, as crianças eram muito mais carentes, elas chegavam bem mais sujinhas, bem mais. Você via assim, eram mais necessitadas mesmo, Necessidade, né? aham. De tudo. De até virem com baratinhos na mochila, gente. Era assim, uma realidade muito sofrida, muito triste. E hoje já não, entendeu? Já não. Eu não sei, assim, o turno parcial, ele muda também um pouco essa É isso que eu ia falar, né? Isso pode ter muda, impactado também, né? muda. Porque aí de repente vai para aquilo que você falou, de procurarem outros profissionais para tomarem conta, ou não, ou botar o que a gente vê muito acontecendo, sei lá, eu trabalho na rua, a criança vai comigo também trabalhar na rua, vai fazer o Isso é rolê. cruel, né, cara? A gente, Exatamente.
Agora na pandemia, a gente lá pela UDD, a gente viu muito disso. A quantidade de crianças que estão na rua com pais, familiares, etc e tal, seja trabalhando ou seja morando ali e tal, é absurdo, assim, é absurdo. Então, eu não sei até que ponto também isso impacta, né, e aí acaba dando uma visão de que, na verdade, elas só estão saindo dali, estão indo para outros locais, né, enfim. Exatamente, exatamente. Mas assim, até hoje eu fico mexida. Acabo comprando roupa para quem precisa, a gente acaba fazendo doação. Não tem como. A gente acaba se envolvendo. Quem ama ali estar na educação infantil, a gente pena também sofre. Claro que a gente não deixa o lado profissional de lado, né? Mas, pô, sempre tem crianças que a gente sabe no parcial. Por exemplo, a gente não tem aquela obrigatoriedade de dar o banho, né? Que é uma coisa, pô, de higiene básica, né? Mas tem crianças que a gente tem que ter um horário diferenciado. A criança chega, a gente vê, gente, essa criança precisa. A gente não sabe se vai ser o único banho que ela vai ter, né, nesse dia, Né? né? Talvez na semana, se não for para a escola. Então, assim, essa criança, a gente vai abrir essa sessão. A gente vai realizar o banho nessa criança, entendeu? Alimentação também, né? Tem a creche, Alimentação, né? sim. As crianças do parcial, elas tomam de manhã, né? Café da manhã e almoço. Quando é o integral, eles fazem 4 refeições na creche. Café da manhã, almoço, lanche e janta. Isso é Né? muito importante, né? Assim, a gente não tem ideia. Hoje, no momento que a gente está, que as pessoas estão passando fome, as coisas estão caras pra caramba, todas essas dificuldades. Então, assim, uma criança tá na creche, num colégio, seja o que for, e poder ter essa alimentação garantida, pô, pra cabeça dos pais ali tipo a sobrevivência, né? Não tem como. Sim, a gente é uma outra luta nossa, né, da creche. Justamente por sermos enxergados muito como assistencialismo, às vezes resumem o nosso trabalho somente a isso também, né? Ao banho e à alimentação. Existem, claro, outras maneiras de você fazer a segurança alimentar da criança, né? Por exemplo, nesse momento da pandemia, eles abriram a creche para entregar cartão alimentação. Gente, cartão alimentação, R$ 54. Compra o quê, né? Vai comprar um saco de 5 quilos de arroz e acabou. Exatamente. E assim, faz uma diferença. A gente acha que as mães ficam muito agradecidas e ficam mesmo em cima de quando o cartão vai chegar. Então, assim, pra gente, R$ 54 não é nada. E de fato é muito. A gente compra muito pouco hoje, né, com isso. Sim. Mas para elas fazem diferença. Então a gente fica imaginando como que é a realidade dessas pessoas, né? Então, assim, aí é o que a gente vai comparar uma prefeitura com a outra, em Niterói, R$ 500. R$ 500? Essa diferença se dá por quê? É pela prefeitura, governo? Pois é, então, o que eu falei, eu não tenho muito conhecimento da prefeitura de Niterói, porque eu tô há pouco tempo lá. Mas, assim, é uma rede muito menor. Então, a gente também tem que pensar nisso. Se eu não me engano, são 99 escolas. É muito pouco escola comparado com o Rio, que tem mais de 1.000. Então, assim, é uma rede muito menor. Muito menor. E é um município com bastante recurso financeiro, né? Ele recebe royalties, né, também do... Então, assim, é um município muito estabilizado financeiramente falando. E tem muito menos criança, né? Então, talvez deva a esse fato também. Mas, assim, voltando, a gente luta muito para não sermos só reconhecidos como isso, como banho, comida e sono, e um lugar seguro para botar as crianças, né? Sim. Isso também. Mas a gente faz um trabalho muito bacana com as crianças pequenas. Pô, no remoto a gente está lutando, porque são crianças pequenas, é um desafio danado trabalhar com eles. Então, assim, enxerguem a gente também, eu peço, como um lugar educacional, né? Um espaço que é pensado para as crianças pequenas, que eles se desenvolvem muito. E aí é outra luta nossa. Não, então, e esse momento é um momento de muito desenvolvimento mesmo, né? Cada ano que passa ali tem uma importância e tem um significado. Eu lembro da minha mãe falar muito disso, né? Tipo, que até tal idade você desenvolve tal coisa, e até outra idade. Então, assim, cada aninho ali é muito importante para o desenvolvimento de uma criança, né? Então, o papel de vocês é fundamental nisso. Só 2 coisas que a gente aprende nos 2 primeiros anos de vida: andar e falar, que a gente leva pro resto da nossa vida. E assim, um dos maiores aprendizados que a gente tem, andar e falar. Olha que coisas fundamentais. E acontecem na escola, no berçário, né? No berçário. Então, assim,
Aí a gente entra em diversas coisas. A gente já teve vários papos cabeças com relação a isso, né? Sobre a importância do trabalho com os pequenininhos que vai influenciar o ali na frente, né? Hoje eu tenho uma turma de berçário, 1 para 2 anos, né? 1 até 2, tenho crianças de 1 ano e meio, 2, e tenho uma turma de pré-escola, 4 para 5, pré-1. As crianças dessa pré-escola são crianças que não eram da creche. A maioria, sua grande maioria, acho que 80% da turma. Eles entraram já na pré-escola. E é uma diferença dos que já eram da creche. E aí a gente vê, caramba, tá vendo? Olha como é que a creche faz a diferença. De eu dar o lápis na mão e uma criança de 4 anos ficar passando de uma mão para outra sem saber o que faz com o lápis. De pegar o lápis assim. Enquanto a Gabi, que é do berçário, está na creche, como eu acredito na minha creche, a Gabriela estuda na minha creche, ela já tem a pega mais firme, né? Então, assim, e como é que a gente desenvolveu isso? A gente ficou mandando copiar e cobrir? Não. A gente trabalhou com massinha para desenvolver a coordenação motora fina. Quando a gente está dando uma massinha, uma brincadeira, não é para ocupar o tempo daquela criança ela ficar quieta. Tem uma intencionalidade naquela brincadeira também, que a gente está observando e a gente tem um objetivo com aquela brincadeira, né? Então, assim, o seu filho foi para a creche, ele só brincou? Pô, que bacana que ele brincou, porque nesse momento ele tem que brincar, ele não tem que copiar, ele vai ter esse momento para fazer isso lá na frente, né? Então tem muita gente que fala, meu filho está escrevendo, ele tem 3 anos. Eu falo assim, putz, será que essa criança está brincando? Se ele estiver escrevendo porque ele tem interesse e ele foi uma... Coisa que partiu dele, né? Que partiu dele, tudo bem. Mas quando me mostra aquele cobrir que a gente fez, nós fomos alfabetizados assim, cobre o pontinho, né? Hoje isso já é nada. E tem diversas coisas que eu tenho que fazer antes para a criança cobrir o pontinho, caso seja necessário. Porque eu não sou contra nada, não. Eu acho que tem criança que aprende a escrever cobrindo o pontinho. E se funcionar para aquela criança, tudo bem, bacana. Não pode se resumir só a cobrir o pontinho, entendeu? E também não precisa cobrir o pontinho com 2 anos de idade, nem 3. Porque a mãe vai achar bonitinho. Claro, a mãe não estudou para isso, eu nem cobro isso dela. Mas nós, lá na creche, temos que ter consciência do nosso papel e que não é só cobrir pontinho, não se resume a cobrir pontinho. Tem outras atividades que nós vamos fazer que vai desenvolver essa coordenação motora fina, esse movimentinho aqui, ó, da pinça. Exato. Que a gente vai pegar no lápis depois. Então, esse movimento tem que ser desenvolvido. Eu queria pedir só um minuto da Dani para a gente agradecer que o nosso querido Erenzinho acabou de fazer uma raid aqui, mandando 23 pessoas para a nossa live aqui. Muito bem-vindas. Obrigado, Sejam Erenzinho. bem-vindos aí, todo mundo. Para vocês que estão chegando agora, a gente está recebendo hoje uma convidada mega especial, que é a Dani. A Dani é esposa do Rafa, ela é professora, pedagoga, então ela está contando a trajetória dela, que está sendo muito legal. Então, fiquem à vontade aí, vocês já conhecem a regra da casa. Erenzinho, muito obrigado, hein? Mas, Dani, isso que você está falando eu acho muito legal, porque é isso, né? Tem a parte motora da criança, que ela entender, ela construir. Tem a parte também do lúdico, né? Porque foi o que você falou, tem que brincar. Que é isso, a criança, o brincar não é passar o tempo apenas, né? É o lúdico. Eu lembro inúmeras vezes que de brincadeiras, ou eu estava sozinho, ou com outras crianças e tudo mais, que aquilo ali eu viajava, eu desenvolvia pensamentos, sei lá, você tem um senso, né? Você vai Envolve criatividade, criando né? criatividade, é isso. E que hoje, cada vez mais, a gente está tentando moldar os jovens, e eu acho que é uma pena a gente perder isso ao passar do tempo, né? Porque quando criança a gente valoriza muito esse lado, mas depois quando a gente vai ali pro lado adolescente e o final ali do estudo, a gente tenta moldar praticamente robôs, na minha visão, né? Que a pessoa tem que decorar, você tem que saber as fórmulas tudo de cabeça, porque você tem que saber um Todo mundo negócio sai muito tudo padronizado, né? muito padronizado. E aí a pessoa não sabe para onde que ela quer ir, não sabe se ela quer trabalhar, por exemplo, com o lado criativo, porque é óbvio, ela nunca mais mexeu com aquilo. Então, como é que você vai desejar trabalhar com lúdico, com arte, se você não atua mais naquilo ali? Então, eu acho que esse papel, inclusive, deveria se estender mais para frente. Assim, é óbvio, né? Crianças e adolescentes, coisas completamente diferentes. Mas eu acho que a gente poderia rever esse pensamento, porque eu acho que a gente toma um papel depois de ensino muito regradinho e muito se perde, né?
a individualidade da criança, do adolescente e tudo mais. Mas é muito importante esse seu papel. Pegando Parabenizar novamente. Exato. E pegando o gancho aqui que vocês me permitem, acho que cabe aqui, o Lontra fez uma pergunta que eu acho que eu já conversei sobre isso, mas eu também não lembro. Creche, ela é só âmbito municipal ou existe É creche? Não existe uma creche estadual ou federal, né? Isso não tem. federal, sim. Opa. Então, a creche é do município, sim. O estado, o município, ele fica responsável pela educação infantil, que é a creche, né? Uhum. 0 a 5, como eu falei. O ensino fundamental 1 e o ensino fundamental 2 também. O estado, ele fica com o ensino médio, Ah, entendi. tá? Uhum. Eu não Pô, conheço uma creche que seja do estado, não. Tem as federais, tem os CAPs, né? O CAP, ele tem educação infantil, o Pedro II, ele tem educação infantil. Eu não sei se tem sim, tem berçário. Então, os CAPs já segue direto essa linha, né? o CAP e mas são, assim, escolas bem específicas, né? Não é, assim, uma rede federal de creches, não. Das universidades, que é o CAP. Eu não sei se da UERJ tem, da UFRJ eu sei que tem. Educação infantil. E o Pedro II abriu O Pedro II tinha ensino fundamental 1, né? Que é desde o primeiro ano. Ali em São Cristóvão tem, inclusive. Mas eles abriram, tem um tempinho, uma filial, né? Não sei se é filial que vocês chamam, uma sede do Pedro II, em Realengo, que é de educação infantil. E é maravilhosa, gente. O ensino de lá é incrível. Os profissionais de lá são muito bons. Pena que é distante pra gente. Mas tem federal, sim. Estadual eu desconheço. Mas é o município que rege as leis da educação infantil no Rio, sim. Porque ainda No tem Rio, isso também, né? Tipo, dependendo do governo que tiver, com a prefeitura que tiver, até os ensinos ali meio que não vão se falar muito, né? Pensando assim, tipo, porque se o ensino médio vai ser do estadual, e aí se tem uma lógica, eu não sei, queria entender como é que é essa mudança, né? Até conheci de repente alguém que migrou, que fez todo esse ensino ali no municipal, né? E depois migra para o estadual fazer ensino médio. Queria saber se tem muita diferença, como é que é isso, assim. Mas é bacana entender isso até na hora de você querer cobrar, você eleitor aí, ó, Uhum. quiser cobrar alguma coisa, tá sentindo que o negócio tá ruim, você tem que saber quem cobrar. Não adianta cobrar das creches aí, vai cobrar o governador. Que mais prefeito e vereador, pode ir lá. perfeito, é isso, tipo, o vereador não tá ali à toa não, entendeu? Então é pensar em âmbito de município, vereador e prefeito, quando você quiser algo mais pro estadual, o governador, o deputado, Uhum. enfim, né? Isso. Então isso é importante politicamente também, galera, política não é brincadeira não. Mas posso te fazer uma pergunta que também eu sou muito curioso nessa questão, como foi a partir do momento que e aí vocês souberam que ia ter a Gabizinha, e aí, caraca, tipo assim, você lidava com crianças o tempo inteiro e tudo mais. O quanto isso, você acha que isso te ajudou na maternidade, né, digamos assim, né, lidar com a experiência de ter uma filha e o crescimento dela e tudo mais, usar a pedagogia, digamos em casa, né. Quanto isso já te ajudou nesse ponto? Ou não, ou porque na hora que a gente sabe que na hora do É. vamos ver, né. Então, ela tá me ensinando mais ainda, porque a maioria cai por terra. O que funciona com as crianças na escola, com ela, não funciona muito. Não, tô brincando. Assim, é muito legal ver o desenvolvimento dela, né? E o Rafa, normalmente, ele fala assim, ele tem uma coisa que ela tem falado muito, é meu. E o Rafa fala, esse meu dela me incomoda, porque ela tem que saber. Eu falei assim, mas é da idade, é da fase. Então, assim, algumas coisas a experiência já me traz uma calmaria. Em compensação, outros, mãe e profissional, aí a gente surta também, gente. Mesmo mãe professora de criança, porque aí tem um lado muito emocional, né? Que é o lado mãe. Então, assim, uma coisa que me tirou muito do eixo foi a alimentação. A Gabriela não me deu trabalho desde que nasceu. Eu não tive problema no parto, eu não tive problema para amamentar, graças a Deus, porque é uma coisa que muitas mães têm. Mas, olha, o Rafa sofreu. Mas a introdução alimentar dela, porque assim, ela não aceitava colher, ela não aceitava comer nada batidinho, pastosinho.
nada. Ela fechava a boca e trincava, e eu falei, meu Deus do céu, e essa criança vai perder peso e vai ficar doente. E aí, eu mesmo sabendo que não, e seguindo o Instagram, e seguindo o pediatra, e sabendo que era normal, eu tinha que comer. Até hoje eu tenho neurose. E ela hoje come super bem, ela come fruta, ela come legume, nossa, ela come super bem. Mas até hoje eu ainda tenho essa neurose com ela. Então, assim, tem coisas que sim, que são muito bacanas de ver, que eu consigo separar, que eu consigo relacionar, né? Assim, tá nessa fase do desenvolvimento e tal, mas tem coisas que eu só sou mãe. Aí eu entro em desespero também, mesmo o lado racional, sabendo que aquilo é normal, o emocional. Não tem como, né? E aí, porque eu ficava assim, gente, ela come com a mão, ela come pegando, ela comia um brócolis assim, ela comia tudo assim, e eu sabia que era importante, que a questão da textura, que ela estava experimentando, que introdução alimentar não é só colocar comida dentro do estômago, é experiência, é conhecer os sabores, é o amassar, eu sabia de tudo isso, mas e a mãe falando que ela ia perder peso, que ela ia ficar doente, que ela ia ficar anêmica? Então, assim, é muito complicado, assim, essa... a diferenciação, né? É muito... Mas assim, não, ela não ficou doente, hoje ela come com a colher, ela teve o tempo dela. E tá tudo bem com ela, mas assim, é complicado o lado. Consigo muitas vezes colocar em prática, mas outras vezes eu fico também de cabelo em pé, igual qualquer outra mãe, mesmo tendo esse lado aí pedagógico, né, como profissão. Minha mãe tá aqui no chat falando que ela tá lá com ela, né? Tá comendo biscoito com morango. Aí, ó. Maravilhoso. Cara, Igor, essa semana a gente trouxe morango, ela não queria esperar lavar por nada no mundo. Morango, mamãe, morango! E eu falei, gente, mas espera. Pois é, tá vendo? Aí como é que acalma a criança? Ela chorou. Eu falei, não tem jeito, tem vezes que ela precisa chorar também. Ela tá com necessidade de chorar e aí vai chorar. E eu não consigo acalmar com todas as negociações e não dá. Né? Muitas vezes chega também, aí ele também já tá com a energia dele explorada hoje, já consegue também, às vezes, acalmar ela quando eu não consigo, e é um trabalho de parceria, né? Mas não deve ser mole. Eu perguntei até, eu imaginava um pouco a resposta, porque a minha mãe, como foi pedagoga também, a gente sempre brincou muito disso lá em casa, né? Que é aquela. Como é que é o ditado que fala? Em casa de ferreiro, espeto de... Exatamente. Que a gente ficava brincando, né? Porque aí tem uma cobrança também, né? Eu não sei se isso aconteceu com você, mas com minha mãe eu lembro que aconteceu muito uma cobrança, não só dela, mas ao redor, né? Ao redor era uma cobrança, mas sua mãe é professora. Como é que vai lidar com isso? Como é que vai lidar com isso? Como é que você tira uma nota assim? E aí já quando maiorzinho, né? E não sei o quê. Mas calma aí, gente. Uma coisa é uma coisa. São humanos diferentes e, enfim, é outra relação ali, né? Não é aluno e professora, né? A minha mãe fala assim, Gabriela é outra com você e sem você. E toda avó fala isso de mãe, e todas as pessoas falam isso de mãe. E é normal, é. É o porto seguro dela. Então, assim, ela passou o tempo todo longe. Quando ela chega ali, ela é com quem ela vai extravasar, com quem ela vai berrar, com quem ela vai gritar, com quem ela vai esbravejar. É comigo e com o Rafa, né? Então, assim... Exatamente. A gente é autoridade também, né? A gente tá ali para ser desafiado, dependendo da ótica. É uma outra relação mesmo, outra, né? É outra. Não tem como. E uma coisa que é bonita também da relação com a professora em si, que marca muito, né? Pelo menos eu me marcou muito. Minha mãe sempre me falou e me marcou alguns, eu lembro por conta própria, assim, alguns professores e professores desde a época lá da creche, tal, não sei o quê, que você lembra nem que seja o nome, assim, você pode às vezes nem lembrar o semblante da pessoa, mas você lembra, porque era tia fulano, tia não sei o quê, que é um laço que se cria, é muito, muito forte, né? E normalmente você vê um amor muito grande das crianças para com a professora ou professor, e o contrário também, né? É nítido, assim, o tratamento que dá, assim, isso eu acho muito fantástico, né? Só voltando naquilo que a gente falou, assim, a desvalorização, às vezes, que tem, ou o preconceito que as pessoas têm para com a profissão, o que é um absurdo, porque, assim, caraca, tem noção que a pessoa, ela tá se dedicando não só a parte intelectual dela, mas o amor dela, é nítido, assim, o amor dela para filhos de outras pessoas. Então, assim, a parada transcende o educar, o profissional, porque tem um carinho ali, você tem um cuidado, né? Você sabe o nome das crianças, você sabe daquilo ali, né? Cria um vínculo. Então, é uma profissão para mim
de suma importância, assim como o médico e como outros que são mais valorizados, digamos assim, né. Porque caramba, é educação, é a base de um ser humano que está sendo criado ali. Então, não adianta soltar, você vai deixar sua criança em casa aqui, tanto que agora em pandemia, o muito do medo é isso, né, de como vai ser esse desenvolvimento dessas crianças que ficaram longe de creche, de escola e tudo mais, que só deixou escancarado o tamanho da importância, né. Então, mais uma vez aqui, a gente tem que levantar essa bandeira. Acho importantíssimo estar aqui você falando e com bagagem, né, com argumento, com história. Eu achei Uhum. bem legal aqui que tá dando uma aula pra gente, de verdade, bem bacana. Eu tinha Então, vontade. Diga, fale. pode falar. Não, fala, fala. Eu tinha vontade de perguntar pra você alguma experiência ou a pior experiência, porque pra quem não conhece a cidade do Rio de Janeiro, né? A creche que a Dani trabalha é ali no pé de um morro, e até por isso que ela falou que muitos dos alunos são moradores ali do São Carlos, né? E ao longo desses anos que você já passou ali, já tiveram algumas operações onde, infelizmente, você ficou completamente envolvida, né? Sei, por exemplo, de casos, mas eu queria que você explicasse, lógico. Mas sei, por exemplo, de casos de que tem polícia que já teve isso, né? De entrar dentro da creche, já não teve coisa de bandido entrar dentro da creche para se esconder durante a madrugada, troca de tiro e ter que se abaixar com as crianças. Queria que você dividisse um pouco essa experiência para também falar dessa dificuldade que acaba que algumas creches que estão muito perto de comunidade acabam sofrendo, né? E muito particular do Rio de Janeiro, né, pra gente, de Bastante, repente, né? aí que tem uma galera de outros estados, ou até outros municípios e que não tem Uhum. essa vivência, né. E pra gente isso aqui infelizmente, é uma parada, constante, né. Então, essa parte é muito complicada de falar, né? Mas assim, então, lá, não. De entrar na nossa escola, não. A gente sabe relatos de outras unidades, né, que essas coisas acontecem. Mas lá, não, a gente não teve experiência de ninguém entrar e nem de. A gente teve uma. A gente, claro, escuta, né? Algumas vezes tem operação e tudo mais. Mas desde que eu tô lá, uma vez que foi mais puxado, porque foi uma. Mataram 2 mototaxistas. Então a população desceu para fazer um protesto na rua principal, né? Porque a creche ela fica na esquina da rua principal com a subida do São Carlos. Então as pessoas desceram, né, da comunidade desceram para fazer um protesto na rua principal, né? Aí queimaram ônibus, botaram aquelas. Jogaram pedras, essas coisas. E a polícia foi. Um dia normal de aula, né? Um dia normal de aula. Foi bem complicado porque a gente era dia. Não era dia das mães, a gente não configura dia das mães, mas era como se fosse o dia da família, né, na creche. Uhum. Então ia ter uma confrontação, né? Então normalmente nesses dias a creche fica cheia, né? Todas as crianças vão. Então elas já tinham entrado, a gente ia para o solário. A minha creche tem uma estrutura. Outra coisa das realidades das creches. A maioria das creches, elas são casas adaptadas para serem creches, né? Hoje já não, no governo do Paz, mais uma vez. Gente, não levanta a bandeira do Paz, não, tá? Inclusive, ele puniu grevista e eu tenho um rancinho dele com isso. Mas tem que falar o quê, né? Mas tem que falar algumas coisas. Ele é do governo dele, os EDIs, né? A criação dos EDIs, que são escolas que foram feitas para a educação infantil. Então, elas têm solários para as crianças pegarem sol, elas têm esses espaços que são importantes, né, dentro de uma creche. A minha creche foi uma creche construída para ser uma creche, né? Acho que uma das primeiras, até se não a primeira. Então, ela fica atrás da prefeitura, então é uma creche que sempre que vai ter fiscalização, esse tipo de coisa, vão até lá, né? Porque é próximo. Então, assim, a gente estava indo pro solário, tudo isso para falar que a gente estava indo pro solário, 2 solários, tem 3. E aí a menina que trabalha comigo falou, Dani, não sai, tá esquisito, recolheram os mototaxistas. E a gente que trabalha nessas regiões, né, a gente já passa a conhecer um pouco do como que é a rotina, né? Conhece a atmosfera do ambiente, né? A rotina, exatamente. Então, assim, pra gente, os mototaxistas não estão ali na porta da creche e recolheram as combis, alguma coisa vai acontecer. E aí ela falou, não sai pro solário. Então a gente ficou na sala, só que as salas tem 3 andares, a minha creche
o berçário fica no 3º andar, porque tem um lactário lá também, e tem as janelas para frente da creche, justamente para a rua principal, né? Então a gente falou, vamos sair da sala e vamos para o lactário, porque o lactário ele fica entre uma sala de berçário e a outra, né? Então não tem janela para a rua. E aí a gente colocou. Na minha turma tinha uns 18 e na outra berçário uns 20, dentro de um espaço 2x2, talvez. Não, 2x3. Muito, muito pequeno, sabe? Então, assim, e aí tinham crianças que já sabiam do que tinha acontecido. Porque eu tinha uma criança bem esperta de 2 anos que ela falou: tia, mataram amigo da minha mãe. Então, assim, aí a gente fica, né, chocada, porque não é uma realidade nossa, mas é uma realidade das crianças, e elas falam com uma naturalidade que chega a chocar a gente. E então, eu falei, não, mas fica tranquila, que vai dar tudo certo, a tia tá aqui, não, né, tá tudo bem. Então, assim, foi uma situação que eu peguei bem complicada. E aí, claro, tiveram bombas de gás lacrimogêneo, né? Parece que a minha escola tem um pátio, assim, na frente, né? Antes de você entrar no portão da creche. Ali, parece que jogaram bomba de gás lacrimogêneo, né? A gente ficou respirando aquele gás, foi muito ruim, as crianças tossiram, tudo mais, mas foi assim, praticamente Mas isso, eu digo que foi um caso, desde 2013 que eu tô lá. Mas é a realidade de muita creche. Porque tem muitas creches que são mais, dependendo da comunidade, até dentro mesmo da comunidade, né? Na comunidade. Tem algumas comunidades que são, como é que se fala? Horizontais. E aí, às vezes, a creche é dentro mesmo da comunidade. E aí ocorre diversas operações, cara, para tudo, né? É um dia perdido de ensino. Exatamente. E a gente também, eu dei certa sorte, não sei nem se isso é sorte, mas do Complexo do São Carlos, lá, eu ter entrado, na época estava com a UPP, quando a UPP ainda tinha alguma influência, né, ainda, então não tinha muito conflito, e depois, mesmo com a saída da UPP, lá é uma facção única, hoje. Mas não era algum tempo atrás, né, então, antes de eu entrar. Tinha bastante confronto, né? Aí tem confronto de facções também, né? Não só com a polícia. Então, a gente fica sempre... Assim, quando a gente tá todo dia lá trabalhando, a gente cria um vínculo com a comunidade, com todo mundo. E o medo não existe, né? A gente vai criando... É a famosa rotina, né? Não tem como. E aí muita gente critica. Gente, mas como é que a pessoa tá numa comunidade, sabe que tá tendo tiroteio e sai? Gente, porque pra eles... Vai fazer o quê? É todo dia dia aquilo, dia a dia. Todo momento. A pessoa, infelizmente, naturaliza aquilo. Acontece todo dia, entendeu? É horrível a gente falar isso. É a banalização e é isso. Porque, tipo, elas não têm opção. Você, sei lá, eu falar isso aqui dentro da minha opção de ter pra onde sair, é mole. Agora, você fala o quê? A pessoa, vai lá, sai. Sai pra onde? Entendeu? Vai morar onde? Com que dinheiro? Em que local? Denuncia. Aí você fala assim, não, denuncia. Pô, isso aí é brincadeira. Isso aí pessoal que fala isso tá descolado da realidade de um jeito. Isso aí aí, enfim. Mas aí tu vai falar assim, mas vai morar longe que tem um lugar lá que é baratinho. Pô, cara, mas aí olha só, ele trabalha aqui no centro. Aí tu vai passar o quê? 3 horas dando ônibus pra tu chegar no teu trabalho e tal. E aí teu filho estuda aqui. Assim, são várias poréns que não é simples, assim, como infelizmente a maior parte da classe média acha que né? Que a nossa realidade é muito... Apesar de a gente sofrer com várias coisas, a gente tá num patamar de muito... Privilégio, né? Privilégio, exato. Então, assim, eu acho bacana a gente falar esses pontos aqui, apesar de serem chatos e dolorosos, mas é porque o Rio de Janeiro, em específico, ele tem uma característica muito única, né? Perante a outros estados, até no Brasil. É óbvio que cada local tem seus problemas e tudo mais, mas aqui no Rio de Janeiro a gente sabe que isso é muito forte. A quantidade de colégios, creches e tal, que ficam sem ter aula, vira e mexe no RJ, aparece lá as estatísticas falando a quantidade de dias que as escolas ficaram sem ter aula. Aí depois você vai querer cobrar desse moleque que tá lá, que teve, não é questão do ensino, mas que tá nessa realidade, que tem que fazer outra batalha no dia a dia, tu vai querer falar que esse moleque, ele parte do mesmo ponto de partida do maluco que estudou num colégio particular caro pra caramba e que vai de motorista pra casa, depois no condomínio lá na Barra.
Então, assim, é só pra gente deixar claro aqui o entendimento que, cara, os pontos de partida são diferentes, as realidades são completamente complexas. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma coisa que, no mesmo bairro, numa esquina você tem um apartamento que vale, pô, R$ 1 milhão, 2 milhões, sei lá quanto, e na esquina seguinte você tem comunidades, que o cara vai, tipo assim, não tem um dinheiro para comprar uma alimentação Uhum. muitas das vezes, entendeu? Então, assim, é uma realidade muito única, e eu acho bacana a gente falar aqui, Dani, porque, mais uma vez, valorizar o trabalho de vocês, porque vocês estão nessa linha de frente, entendeu? Não tem tempo ruim, vocês estão lá. E vocês estão fazendo, porque vocês têm que educar as crianças, vocês estão ali para proteger numa situação dessa. Então, isso é muito sério, assim, é triste, mas é muito sério porque a gente tem que valorizar todo mundo que está nesse meio e pensar, mudar um pouco o mindset também quando for votar, pensar nessas coisas, sabe? A sua realidade e a realidade da maioria das pessoas que vive ali, entendeu? Então, quando a gente gosta muito de falar de empatia, de ajudar o próximo, mas eu acho que a primeira coisa que você tem que falar é entender o outro lado. Então, assim, começa a olhar para o outro lado. A partir dali você já é um ganho, entendeu? E aí a gente começa a falar de outras coisas. Mas enfim. E a gente, é assim, apontar o dedo. Aí eu vou fugir um pouco do assunto, mas nessa questão da empatia, por exemplo, na questão da creche, até gente mesmo da própria comunidade, né, aponta o dedo porque a mãe de fulano não trabalha e conseguiu a vaga, e a mãe da outra, e eu trabalho e não consegui a vaga. Só para deixar claro aqui uma outra coisa. Antigamente tinha essa questão da mãe que trabalhava conseguir a vaga. Muita gente que não é do meio vai achar justo. Gente, mas no trabalho pode ficar com o filho. Mas na lei está escrito, na LDB, Lei de Diretrizes e Bases de Educação, diz que é direito, e na Constituição, tá? Diz que é direito da criança estar na escola, na creche. Se é direito da criança, a gente tem que pensar na igualmente, criança, né? a criança como um ser de direitos, exatamente isso. Então, é o direito dela ter na creche, não é o direito da mãe dela que ela esteja na creche, entendeu? Entende a diferença? E aí eu costumo falar, que até pra gente da minha família eu já expliquei isso, porque tem essa fala, né? A pessoa, eu não consigo a vaga, eu trabalho e a mãe não trabalha. Porque que o seu filho, tudo bem, eu trabalho, minha filha não conseguiu a creche, e a mãe do outro. Aí, se for, por exemplo, uma mãe usuária de drogas, aquela criança, a Gabriela, porque eu trabalho, tem mais direito a estar na creche do que aquela criança, filha da mãe usuária de... Talvez não, talvez ela tenha até mais direito do que a minha filha, porque a minha filha tá resguardada, né, em Tem casa. outras alternativas. Perfeito. Exatamente. Então, assim, a gente precisa pensar um pouco na questão da creche não ser só assistencialista, porque ela não é só um local para a mãe deixar o filho, não. É um direito da criança estar na creche. E a gente não pode... hoje, o modelo é um modelo mais justo, é sorteio. Entendeu? Então, assim, o mais justo seria que tivesse vagas para todos, né? Sim. Claro. Esse seria o melhor dos mundos. Mas não tem. Então, qual é a forma? É sorteio. Sorteio, todo mundo está ali no mesmo nível, não tem... Aí tem prioridade? Tem prioridade sim. Vamos lá, filho de presidiário. E aí a gente leva de novo. Mas o pai preso e a criança fica e eu que trabalho não tô. Mas gente, o que a criança tem a ver, né? Já começa por aí, né? É um outro ser humano. Coisa. Poxa, se o pai tá preso, vamos oferecer a creche e a educação para essa criança, filho do presidiário, para ele ter uma realidade diferente do pai. Perfeito, né? perfeito. Então, assim, É uma visão de futuro, né? Mais uma vez, é egoísmo. Porque assim, a gente não pensa que aí aquele moleque ali, ele, pô, que caminho que ele vai tomar de vida? Quer punir a criança a troco de nada, por um erro do troco de pai. nada, que exato. ele já tá pagando, inclusive, né? E você pune a sociedade também, porque se aquele moleque for pra um tráfico ou for uma parada, ele vai estar refletindo na sociedade de qualquer maneira. Vai. Então, assim, é muito egoísta esse pensamento, né? Pequeno porque a demais. gente não pensa na criança como um ser. A gente quer que a criança ela se comporte como adulto e idealiza aquele comportamento. Então, quando ela se joga, claro que isso tira do sério. Mas, assim, a criança tem que seguir toda uma risca. A gente não pensa que ela tem desejos, que ela tem vontade, que ela tem direitos, que justamente por isso que eu defendo a creche, porque é um espaço que a criança está sendo ouvida. Que ela pode, que é tudo preparado para ela, entendeu? E influencia muito
todo mundo se preocupa muito, as mães se preocupam muito quando começa de 4 anos para cima, porque quer que aprenda a escrever. E aí a lei é escrever. E aí, partindo do ponto que todas as crianças estão na creche, que é direito, que a gente está num patamar de igualdade que entra pelo sorteio, a gente vai para o desenvolvimento das crianças. Eu tive um caso de uma criança uns 3 anos atrás, que eu tenho muita afinidade com a mãe dela até hoje, tudo, ela já não está mais na escola. Ela era uma criança extremamente tímida, inteligentíssima. Eu peguei ela no maternal 1, né? Eu fui professora dela no maternal 1, com 2 anos. Ela era inteligentíssima, ela sabia tudo, mas ela, na rodinha, sempre fazemos rodinha de conversa. Escutamos todas. Escutamos uma criança de 2 anos? Sim, a gente conversa. Escutamos a de 1 ano. Fez um dodó. Aonde você machucou? Como é que foi? A criança conta do jeito dela. É o momento, é ali, ela é o centro das atenções. A criança está ali, é o centro das atenções. Então, ali é um local que ela tem o poder da fala. E deveria ser assim sempre, mas lá principalmente. Então, essa criança era muito tímida. Aí a gente foi soltando, a gente foi fazendo as atividades e tudo mais. E essa criança foi se soltando. No maternal 2, ela foi minha novamente, com 3 anos. A mãe dela falou: Dani, o que você fez com essa criança? Ela tá uma faladeira. E ela ajudava os outros, ela aflorou aquilo de uma forma. E aí a gente pensa assim, tá, e o que tem a ver isso com aprender a escrever? Você já imaginou se essa criança entrasse com 6 anos numa turma de alfabetização? Ela não ia ter coragem de levantar a mão para tirar uma dúvida. Sim, perfeito. Entendeu? Então ela ia ter que passar por esse processo de socialização, de ter a fala, de ser escutada, de ser ouvida, com 6 anos na alfabetização. E isso implicaria, claro que começa a atrasar todo o ciclo, né? Exatamente. Então, assim, ali é o momento para isso. A creche tem essa função também, entendeu? Eu não estou preocupada se a criança vai sair dali escrevendo. Eu quero que ela saia dali segura. Eu quero que ela saia dali com estabilidade emocional, para poder se sentir preparada para escrever aonde ela tem que aprender a escrever, que é na alfabetização. Entendeu? Então, assim, esse foi só uma demonstração de uma importância da creche para uma criança menor que vai influenciar lá na frente. Uma baita importância, né? Uma pequena, uma gigante importância, Exatamente. né? Porque depois os traumas são criados aí no ser humano, a gente não sabe o porquê, né? Então, podendo evitar é muito importante, né? Se a educação fosse mais levada a sério aqui nesse país, eu acho que a gente avançaria em muita coisa. Porque muito do que é causado depois é essa falta de base aí, né? A gente só pensa depois, porque o moleque tem que decidir entre medicina e... Não, mas e lá atrás, sabe? O que faltou lá atrás pra ele? Entendeu? Vamos entender esse passado aí do cara, então... E aí, o que a gente faz? A importância, desculpa te cortar. Lembrei de mais uma situação. O que eu quero? Eu quero que a criança saia lendo um livro? Não. Eu quero que ela sinta o gosto por estar ouvindo histórias. Então, todo dia ela vai escutar uma história. Todo dia ela vai folhear livro. Ela vai conhecer, ela vai ter a parte do letramento, não da alfabetização que ela vai ter um momento. O letramento seria o quê? Contato com livro, que muitas vezes não tem em casa, contato com histórias infantis, diferentes tipos de texto. Eu não leio só um conto de fadas, eu leio uma receita, a gente lê uma notícia de jornal, a gente lê uma entrevista, entendeu? A criança está visualizando a receita, ela vê que a receita tem uma estrutura, claro, isso os maiores, não, um berçário, né? A gente também lê para um berçário diferentes tipos de texto, mas a criança não vai associar uma estrutura de uma receita. Então, assim, eu tive outra turma, aí uma turma de pré-escola, que a gente fez um projeto sobre o Ziraldo, né? E aí a gente trouxe diferentes tipos de texto. Um dos livros que eu trabalhei dele era um livro de receitas. Então, toda vez que depois as crianças pegavam um livro e viam, falavam, tia, isso é uma receita? Elas não sabiam ler. Mas elas sabiam que aquilo ali era uma estrutura, né? Receita. E isso é o quê? Ela está tendo noção de gênero textual já. Ela teve o letramento. Ela sabe que aquilo ali é uma receita. Ela não sabe o que está escrito. Tudo bem, quando ela for na alfabetização, ela vai aprender o código que é a escrita. Entendeu? Mas ela já sabe que existem diferentes tipos de texto. Que os textos têm uma função. Qual é a função de um jornal? Informar. Então, a criança vai saber disso com 4 e 5. Essa é a função da creche, da pré-escola, né? Não é alfabetizar. É a criança ter contato com os textos, com a forma escrita. Ela sabe, no berçário, a Gabriela passa o dedo em tudo que
escrito agora, porque Frase. ela gosta muito. Ela fica botando o dedo assim. Claro que ela não sabe ler, claro que ela não sabe o que é escrita, mas ela sabe que existe uma coisa ali que é diferente do desenho da imagem do livrinho infantil. Então, ela está começando o processo, ela está sabendo que existe uma diferença entre escrita e desenho. E é isso que eu Legal. quero dela, entendeu? Eu não quero que ela aprenda aquele código que está ali nesse momento. E nem com 3, 4 anos, entendeu? E aí, normalmente, a gente parte quando a gente faz escrita, né, na pré-escola, claro que eles têm alguma coisa de escrita, mas é uma escrita mais livre, digamos assim. A gente faz a escrita do nome do Ziraldo, eles viram. A gente não começa a trabalhar o A, e tudo que tem A e cartilha. A gente pode começar do Ziraldo, porque tem um sentido para a criança estar aprendendo aquele nome. Tem um sentido para a criança, porque o nosso projeto era sobre ele. Eles já tinham escutado a história dele, eles já sabiam dos textos dele, então tinha um sentido eles aprenderem a escrever aquele nome. Quando a gente fala que não é para escrever, não é para ser aquela escrita sem objetivo, né? Então a gente botava o nome dele lá e mostrava como a gente estava escrevendo e a criança tenta. Agora vocês tentem fazer aí. E eles tentavam. Aí normalmente começa assim, o Z aqui, o I aqui na folha assim, mas ele está saindo a letrinha, é o processo da escrita deles, não tem que ser direto na linha, entendeu? Então assim, só um pouquinho de como que é o trabalho na creche. E para os bebês, Dani, como é que... Eu também não sabia, gente, na faculdade, quando eu tive que fazer o plano de aula do concurso, o que é matemática para um bebê de 1 ano? E aí a gente pensa no quê? Número. 1, 2, 3, fazer conta, né? Naturalmente a gente vai para isso. É raciocinar. O que é matemática? É raciocínio. O Rafael fala, eu não sou calculadora. Eu quero pensar. E aí eu conto outra situação. Uma criança de berçário, era a mais velhinha da turma, a Bia tinha 2 anos. Eles queriam pegar a chave porque queriam brincar no solário. A sala fica ao lado do solário. Eles queriam abrir a porta. A chave estava pendurada na porta. A gente tem um cantinho do livro que tem umas almofadas, né? E ficam os livros à disposição deles, assim, para eles mexerem. Pegaram uma almofada, colocaram. Ela subiu, tentou pegar a chave, não conseguiu. Foi lá, pegou outra almofada. Uma criança de 2 anos. Pegou outra almofada. Ela tá raciocinando, isso é raciocínio lógico. Como é que eu quero chegar na chave? Eu tenho um problema. Eu tenho que solucionar esse problema. Quantas almofadas eu preciso? Botou 4 almofadas, viu que afundava, não deu certo. Começou a juntar criança para ajudar ela, entendeu? Ela foi, puxou uma cadeirinha, subiu. E eu tô observando. Claro que eu tô deixando eu fazer, mas eu tô observando. E é aquilo que a gente fala. Partiu uma brincadeira que partiu deles, um problema que partiu deles, que eu estava observando enquanto educadora e estava vendo que não era só ela querer chegar na chave. Cara, ela tá querendo resolver esse problema. Isso é matemática, ela tá pensando, raciocinando. Pegou a cadeirinha não afunda, né? Subiu, abriu a porta. Todo mundo comemorou. Todos os irmãos. A gente não tá acreditando. Então, assim, matemática primeiro é isso, é resolução de problemas, é raciocínio. Como é que eu vou fazer para chegar no objeto que eu quero? Eu vou usar tal coisa, tal coisa. E é isso que a gente quer. Porque quando a gente tiver um problema matemático lá na frente, a gente não vai lidar só com o número, a gente tem que interpretar o problema e ver como que a gente vai resolver aquele problema, né? Então é isso, matemática pro berçário, gente. Quando a criança... Vamos brincar com uma caixa de papelão. Dentro da caixa, todo mundo. Fora da caixa. Conceito de cheio e de vazio. Todo mundo dentro da caixa, a caixa está cheia. Caixa fora. E a gente vai ter conjuntos lá na frente, né? O conjunto vazio e o conjunto cheio. Caraca, então... pior que é isso, né? A gente hoje não dá essa dimensão, mas é muito isso. Eu lembro de um livrinho que eu tinha, mas já era um pouquinho mais velho, que tinha isso, né? Mostrando vazio e cheio e as fotos, e aí, tipo, uma parada toda totalmente lúdica ali e tudo mais, porque é isso, né? A criança não vai chegar lá, não vai falar a fórmula de Bhaskara pra ela e mandar ela somar e elevar e não sei o quê. Não, é isso, é entender. E isso é muito importante, porque é o dia a dia. É o dia a dia que ela vai ter que resolver problemas, vai ter que ter raciocínio lógico, e independente se você vai ter que somar ou diminuir ou só pensar em que caminho que você tem que tomar ali, isso é raciocínio lógico, né? Então, é muito importante. Olha... Temos uma aula aqui, hein, senhores? Muito bom, muito bom. Olha, eu queria fazer uma última pergunta, pra gente também não tomar muito tempo da Dani, né? E a gente quer ter esse papo novamente várias vezes. Com certeza a Dani é de casa, então ela que manda aqui. Se quiser voltar, depois a gente fazer rodas aqui e falar sobre... Tem muita coisa, né? Porque esse tema, então, é absurdamente não só relevante, mas é
gigante assim, a gente pode falar sobre 1000 coisas aqui, experiência. Eu queria, e aí, ó, fica à vontade de falar, hein? Tema polêmico ligado com a política. Educação com política. Socorro. Olha, eu não posso ser demitida não, hein, gente? Não, mas não é nada direcionado. Tem uma Mas assim, eu queria saber assim, se você sentiu alguma influência a partir das últimas eleições lá de 2018, as fatídicas. Ih, não vai ser a palavra. Fatídicas. Isso, eleições de 2018. Se você sentiu alguma influência no seu dia a dia, assim, rotina e tal, ou cobrança de Mudou pais, alguma alguma coisa do coisa, tipo. né? Mudou alguma coisa? Porque muito foi falado, muito foi duvidado dessa parte de educação, né? Muito foi criado fake news, invenções, dúvidas sobre tipos de como é que eu posso dizer, filosofias, talvez, não é essa palavra, mas de lógicas de educação. Eu vou pegar um exemplo claro, que foi o mais falado, sei lá, Paulo Freire, né? Paulo Freire virou do nada, de um dia para o outro, ela começou a tacar pedra em Paulo Freire, nem sem saber o porquê. E aí, falar a minha experiência da minha mãe, e ela começou a achar um absurdo, porque minha mãe, assim, ela tem vários livros de Paulo Freire, não só de Paulo Freire, mas tem outros livros que ela leu na época que ela estava aprendendo e tudo mais. E ela ficou assim, sem entender as lógicas que estavam sendo levantadas e as pedras que estavam sendo tacadas, uma parada totalmente sem sentido. Aí eu queria saber só se você teve alguma. Você sentiu isso, assim, no âmbito ali de creche e tal, Então, alguma experiência, sei lá. não, então, claro, a gente fica chocado, né? Quanto educador e enquanto, principalmente estudantes de universidade pública, né? Pelo contato que eu tenho, assim, com professores de universidade pública, eles sofreram bastante. Essa questão de corte de verba, de incentivo à pesquisa, né? Tudo isso. Mas no âmbito da creche, a gente não sente muito essa mudança, não. A gente sentiu mais com relação à eleição do prefeito. Do prefeito, né? Porque impacta diretamente na gente, né? Até a mudança que vai ter na questão da aposentadoria, né? Ainda é no âmbito federal, o município ainda não mudou, entendeu? Essa questão de... eles deixaram a critério da prefeitura, né? Do governo do estado, então deve estar. Mas ainda a gente não sofreu tantas coisas, né? O que aconteceu é que com a pandemia eles congelaram algumas coisas. Aí partindo de cima mesmo. Não congelaram no efeito cascata, né? Na verdade, congelou no âmbito federal e aí congelou também descendo, né? no município do Rio, né? Congelou, por exemplo, mudança de nível de professor, a gente recebe triênio, a cada 3 anos a gente recebe um percentual. Então, assim, mudou nessa questão, né? De congelar mesmo os nossos benefícios, né? Mas a gente não sente muito essa mudança diretamente na creche, porque o que impacta mais é mesmo o prefeito e os vereadores, né? Perfeito. Que bom que mudamos também, né? Saímos das trevas e voltamos aí a coisas melhores. Uma pergunta aqui. Diga. Pode falar. Não, mudou, não é assim, o ideal. Mas é porque o negócio é tão ruim que a gente estava atolado, né? Então a gente botar a cabecinha já foi uma vitória gigantesca. E a proposta dele, do prefeito atual, vamos ver, é retornar para o ensino integral, né? Então, vamos aguardar. Cobraremos. Cenas dos próximos capítulos, né? Como última pergunta, sua sogra tinha me cobrado de te falar, né? Mas acho que você até respondeu um pouco. Que era qual foi a principal diferença que você sente do ensino público para o privado. Você tinha falado mais cedo que era bastante a liberdade, né? Tem alguma outra coisa nessa liberdade? E se não tiver, eu sei exatamente o que você quer dizer com essa liberdade, mas eu não sei se ficou claro para o público. Explica mais ou menos o que é essa liberdade. É mais ou menos a ementa que você tem que seguir, é mais engessada. É mais ou menos isso, não é? Ou eu tô falando besteira? Porque, assim, eu acho que, no particular... Primeiro, o desafio, né? Que ela me perguntou. O desafio de ser professora no público. Né? Minha sogra perguntou mais cedo. Ela falou que essa é a pergunta que ela ia mandar. Eu falei a falta de recurso. Algumas vezes a gente quer alguns materiais e não tem verba, né? E também a questão que eu falei logo no início do quantitativo, né? Claro que o ideal é que fossem menos crianças ou pelo menos mais adultos, né?
Então, assim, é o recurso tanto financeiro quanto humano, né? O recurso humano, que a gente trabalha com escassez de recurso humano. E a questão da liberdade que eu falo é assim, naturalmente, o medo que eu tenho e que eu acho que a maioria das pessoas tem é ser demitido, é cumprir aquela cartilha certinho do que, no particular, você tem um chefe, né? Você tem uma pessoa ali que é a dona da escola. Então, se você não seguir a maneira como ela quer, você sai, você é demitido. E também é como se viesse as experiências que eu tive. Vem uma proposta pedagógica de cima, já montada, você meio que executa. Você não participa tanto, né, da criação dessa proposta. E quando participa, você tem que fazer muita coisa para o pai ver. Porque, por exemplo, eu vou te explicar vou dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. No público, se eu quiser trabalhar a questão de dentro e fora com uma brincadeira de caixas de papelão, eu vou trabalhar assim. Entendi, Por quê? perfeito. Eu tô trabalhando o conceito de dentro e fora e eu tenho consciência de que eu estou realizando o meu trabalho. Só que quando a mãe chega para buscar a criança, não tem papel na parede preso com algum trabalhinho com a mão dela grudada. Entende? O particular, ele tem essa necessidade. E aí eu não vou nem criticar tanto a escola. Ela precisa sobreviver, né? E o pai, se não deixar isso muito claro nas reuniões, que o trabalho está acontecendo, que acontece dessa maneira, porque se deixar claro isso, não deixar claro essa proposta para os pais, ele vai te cobrar o papel pendurado na parede, pintado, o desenho impresso para a criança pintar, entendeu? E eu, na minha formação, eu aprendi diferente, que não é que eu não possa dar um desenho para uma criança pintar, eu posso, mas não vai ter um fim ali em si mesmo, aquele desenho para tapar o buraco, sem sentido, entendeu? É mais pro ego dos pais do que outra coisa, né? Exatamente. No público, eu não me sinto pressionada para isso. Claro que a gente faz também, mas eu não preciso fazer sempre, a todo momento, em todos os projetos, entendeu? Então, eu gosto dessa liberdade que o público me dá de trabalhar da forma como eu acredito ser mais correta. Se é que tem certo e errado. Não tem, né, certo e errado. Mas é a forma como eu me sinto bem trabalhando. Sim, a maneira que você acredita, a maneira confortável, perfeito. Sim. Só te dá a oportunidade de você expressar aquilo ali que você acredita, né? E que você aprendeu, já é maravilhoso, né? Porque isso aí é difícil, né? Em qualquer trabalho, seja na educação, qualquer um. Quanto mais limitado você eu acho que pior você pode desempenhar seu trabalho, porque você não vai conseguir explorar o melhor de você, né? E do que você aprendeu. Então, isso é muito bacana. E você falou, é uma verdade, né? No particular, a gente tem muito disso, né? De muitas coisas são para os pais e não necessariamente para as crianças. Não necessariamente as crianças estão adorando aquilo que está sendo feito ali, mas é visualmente para os pais um presente. Porque meu filho, sei lá, tá dançando Macarena. Não necessariamente a criança tá amando dançar aquela Macarena, mas é pro pai ali, meu filho dançando Macarena. Então, e até que ponto, né? Realmente isso ali tá agregando alguma coisa, né? Mas é bacana ver esse outro lado. Eu só queria falar que, assim, elogios aqui no chat, tá? A galera comentando, te elogiando. Estamos casa cheia hoje, tá bem? Verdade. Gente. Bastante gente comentando. Só agradecer a presença de todos no chat. Tá muito legal hoje. Muito bom mesmo. E também não era por menos, né? O conteúdo que está sendo passado aqui maravilhoso, essa história maravilhosa. Então, acho que muita gente aprendendo aqui, descobrindo como o Rafa, obviamente, já conhecia, mas eu descubro todo dia, aprendo todo dia com ela, muita coisa não. Isso é muito bacana, né? Porque, tipo assim, pra mim aqui eu tô um leigo total, assim. Então, isso é muito, muito bacana mesmo. Tá chegando mensagem ali, Rafinha, da galera. A gente pode ir lendo, mas deixa eu ver aqui. Teve maravilhosa, Rainha da Sabedoria. Que isso, gente. Minha mãe comentou, né? Acaba que a ideia de muitas pessoas tem que instituição pública são inferiores, né, às particulares. E isso não condiz com a realidade, né? Cresce como experiência de universidade pública, agrega muito no desenvolver, né? O Lontra tá comentando bastante também. Abração, Lontra. Obrigado pela presença. Falou que aprendeu pra caramba, né? Aprendeu pra caramba. Ele fez vários comentários ao longo aqui, fez a pergunta, né, da creche. Muito bom. Tem gente nova aqui também que eu não conheço, então para vocês que estão chegando hoje aqui, muito bem-vindos. Nós somos o Cabeça Ativa, recebendo hoje a Dani. Você pode encontrar a gente no YouTube, no Spotify, no Instagram, no TikTok. É só procurar Cabeça Ativa. Todas as notícias lá no Instagram, todas as nossas redes, você vai achar lá no nosso Instagram. Isso. Segue a gente que ajuda bastante. É isso. Podemos então para as 2 perguntas finais? Vambora.
Rafinha, por favor, faça as honras. Pô, vou fazer a primeira aqui, que é perguntar pra você, né, o que mais tá te fazendo falta nessa pandemia? Quando a gente finalmente chegar naquela realidade que não vai ter mais cepa, não vai ter mais delta, não vai ter mais nada. Será que esse dia vai chegar? O que mais tá te fazendo falta que você fala assim, ah, pô, tô com muita vontade de fazer tal negócio sem me preocupar de máscara, de álcool gel, enfim, o que mais tá aí? Pode falar mais Muita de um, coisa. pode falar mais de um. Abraçar as pessoas sem ter medo de estar contaminando ou ser contaminado, né? Uhum. E a segunda, jogo do Vasco, mesmo ruim. É isso. O São, Vasco, Jan... São Januário. o Vasco é uma ideia, né? Não é um time, já diria um grande Exato. É o Vascudo, pô. Vascudo. Segunda pergunta, igual. Ai, mas isso daí eu só queria falar que esse realmente, tirando o Vasco, que eu tenho sofrido bastante ultimamente, mas essa questão do contato realmente é um negócio muito doido, né? Porque o ser humano ele é feito pra contato, ele é feito pra sociável, né? É um Sim. ser sociável. E caraca, é muito doido esse não me toque, máscara e tal. Parece às vezes que eu tô me sentindo meio mundo futurístico aí, não muito legal. Mas a segunda pergunta. E pegar Oi? voltar a trabalhar e pegar meus bebês porque choram no colo, cheio de medo se aquele narizinho escorrendo é um Covid, não é um Covid, gente. É Coisa de triste. doido. É triste mesmo. Muito Mas a triste. outra pergunta que a gente faz aqui, Dani, também é indicação. E aí, você já deve saber também, acompanhando a gente bastante, se é indicação de qualquer coisa, assim. Ah, indicação de um livro, de uma música, de uma frase, de um Instagram, o que você quiser, e pode ser mais de uma também. Só não vou aceitar a indicação de assistir jogo do Vasco. Isso aí não Aí vai estar não. permitido aqui hoje, não, Não, porque né? tá ruim o Aí negócio. não. Então, eu gosto muito de um filme. Não me pergunte o nome de atriz, essas coisas, porque eu sou péssima. Eu tenho a síndrome do impostor lá, do outro podcast de vocês, de inglês. Então, não vou me arriscar. Santo de casa não faz milagre mesmo. Minha mãe é formada em letras português e inglês, né? Então, mas é um filme chamado Escritores da Liberdade. Ele não é muito novo, ele é de 2007. Já tem um tempinho que eu não vejo, mas já revi algumas vezes. E fala sobre a atuação de uma professora, né? Que chega numa escola que tem muitos conflitos, se eu não me engano, Califórnia. E aí tem aquelas gangues dos Estados Unidos, né? Tem a questão racial também. E aí ela é uma professora branca, novinha, então ela chega com muitos desafios, mas ela consegue tocar aqueles alunos, né? São alunos mais velhos, não são crianças pequenas, são adolescentes, né? E aí ela implementa uma forma de trabalho, até com o diário da Anne Frank, né? Para quem conhece. Mas eu não vou dar muito spoiler. E ela consegue atingir aqueles alunos. Atingir, eu digo, numa forma positiva, né? Ela consegue chegar até aqueles alunos para que eles gostem de estar na escola, como foi o início que a gente falou, da escola ser um lugar de não só de aprendizado, mas de criação de vínculos mesmo, né? De se sentirem pertencentes àquele local. Então é um filme que eu gosto bastante, assim, da atuação dessa professora, dos desafios que ela tem, das situações que ela enfrenta, fala de muitos assuntos, né? Fala das dificuldades dos professores, de não ter uma direção, não conseguir ser escutada pela direção. Opa! Problema técnico, foi mal. De não ter uma escuta dos profissionais de lá já estarem desacreditados e ela chegar com aquela vontade de fazer a diferença e ela consegue. Então, Escritores da Liberdade, quem tiver interesse, eu acho um filme bem bacana. Tem tudo a ver com o tema, inclusive, né? Então, perfeito. Acho que achou perfeito. Gente, eu só tenho que agradecer aqui, Dani, muito obrigado, maravilhoso. Olha quando a coisa é boa, até a internet hoje ficou tudo perfeito aqui. Verdade. Eu fiquei me questionando bastante se ela ia aguentar os dois, mas foi. Aguentou, o Aguentou. vídeo tava ótimo, o som tava ótimo, o papo melhor ainda. Dani, muito obrigado. Vou deixar o Rafinha fazer os agradecimentos, agradecer o chat aí maravilhoso, vocês. Galera que não segue a gente, segue lá no Instagram, fica de olho. Provavelmente semana que vem a gente vai estar divulgando a agenda do mês que vem, que é setembro, né? Obviamente. Isso. E também fica de olho que a gente tem quadros novos, né? A gente gravou o Cabeça no Cinema, que foi muito bacana. Teve votação que eu vou estar divulgando já para vocês quais foram os filmes eleitos aí para o próximo mês. E essa semana, na sexta-feira, também a gente tem o Cabeça na Política. Muita coisa que a gente falou aqui, né? A gente vai estar levantando e mais a fundo aí, vamos
dar nossas opiniões mesmo, vamos dar a cara, vamos ver o que tem coisa de boa aí surgindo, o que tem não tanto. Vamos receber outro Gui, né? São 2 Guis, tem Uhum. o Gui do cinema e o Gui da política. Então é isso, gente. Sejam bem-vindos e muito obrigado. Só agradecer a todos. Eu acho que eu identifiquei agora. O Matheus tá aqui, não é o Matheus? Esse que tá comentando? Um beijão. Pelo comentário, eu acho que é o Matheus. Peguei pela frase também. Um beijão, Matheus. Saudade de você, meu amigo. Muito feliz com o episódio de hoje. Eu sou fã de tudo que ela faz e fez e acho completamente admirável a profissão que ela escolheu para seguir e que eu aprendo todo dia as mágicas e as maravilhas dessa profissão. Nenhum de nós estaria em lugar nenhum sem essa profissão, né? Tem aquele clichêzão lá na China, no Japão, sei lá, na casa do caralho, até o imperador. Enfim, né? Isso deveria servir para todos, né? Em todos os lugares. Então, só agradecer o conhecimento compartilhado, o carinho, os dias compartilhados. E foi um papo mágico, maravilhoso. Eu estou muito feliz, estou muito satisfeito. Agradecer a todos aí no chat e deixar você se despedir aí e finalizar o nosso episódio. Então, eu que agradeço, gente, o convite de vocês. Tá muito bacana o projeto de vocês. Eu, sempre que posso, dou uma espiadinha nos vídeos, né? Com a Gabi fica mais difícil. Estou muito orgulhosa de vocês terem colocado em prática esse projeto e bem feliz de ter participado. Espero que tenha conseguido trazer contribuições positivas para as pessoas e defender um pouquinho da escola pública, que, gente, é boa. Por favor, a creche pública é ótima. Se a gente bota 8 alunos na nossa sala pública, que a gente voa. Não precisa pagar 8 mil reais numa creche não, tá, gente? Fica a dica. Não, mas olha, então. de verdade, muito obrigado, Dani. Foi excelente. Não é porque a gente é a todos aqui muito amigos, muito próximos, não é porque realmente amo vocês de coração, um casal da minha vida, mas foi um conteúdo maravilhoso e muito obrigado por ter topado. Assim como todos que a gente fala aqui, cada episódio, esse agradecimento é de verdade, é do fundo do coração, porque é um degrauzinho que a gente cresce ali, é mais uma profissão que a gente entende mais, é mais um pensar diferente também que vem aqui, então, de verdade, é isso. Boa noite para vocês, se cuidem, pandemia tá rolando, não dê mole, se cuidem aí. Beijo para todos e até a próxima.